Muito bem, está começando mais um Esculapiando, o seu podcast que fala sobre a vida de médicos. Uma iniciativa original de quem vos fala, Dermival Caldeira, e meu fiel escudeiro, meu irmão Felipe Rezende. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Os verdadeiros patrocinadores aqui estão. Exatamente. Se você precisa de uma cirurgia plástica... Estamos visando custear essa produção aqui, que é uma produção independente. Precisou de cirurgia plástica, já sabe onde procurar, @Felipe Rezende. Muito bem. Meus queridos, essa é uma iniciativa que tenta motivar você que tem interesse em ser médico, você que está cursando medicina e você que já se formou a ter uma carreira ética, uma carreira de excelência, através de exemplos reais de pessoas que todos os dias estão mostrando o seu valor no mercado. O que nem a gente falou naquele episódio, aquela parada que tentar mostrar o máximo possível do bastidor, do por trás, para tentar compreender melhor aquele palco que é visto, né? Quando você entra no perfil na rede social de alguém, você fala, nossa, eu quero ser isso por causa daquele cara, eu quero ser aquilo por causa daquele cara, só que você não tem noção do que aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa deixou de fazer, teve que fazer, se sujeitou a fazer, o que é que teve que ouvir, o que é que teve que fingir que não ouviu. E é tudo isso que a gente quer desmistificar. Exatamente. Toda carreira médica de sucesso é igual um iceberg. Você acha que você já tem uma carreira médica de sucesso? Não. Eu ainda não tenho tempo para poder dizer isso. Entende? Muda muito também o que é sucesso. Qual que é a tua definição de sucesso? Por muito tempo, uma visão, eu achei que sucesso era ter rentabilidade. Dinheiro. Era ter dinheiro, era ter todo mês uma renda legal, sabe? Depois eu mudei. Eu achei que sucesso era não trabalhar sábado à noite. Eu trabalhei por mais de 3 anos de sábado à noite para domingo, dia invertido. Todo final de semana, sábado à noite, domingo, dia, sábado à noite, domingo, dia. Não sei como é que minha esposa aguentou. Mas aí eu mudei meu padrão. Falei, não, cara, sucesso é eu conseguir manter a minha rentabilidade sem trabalhar final de semana. Aí consegui sair do final de semana. Eu acho que daqui a um ano você vai ter outra definição. Sem dúvida. Aí quando o Joaquim nasceu, o sucesso se tornou um negócio totalmente diferente. É aquilo que a gente estava conversando, né? Hoje o sucesso para mim é ter tempo com meu filho, é ter tempo com a minha esposa, independente de se eu tô ganhando o que eu ganhava anos atrás. Entende? Sem dúvida, hoje eu ganho menos do que eu ganhava anteriormente, vivo mais feliz, me sinto hoje mais satisfeito do que tempos atrás. Eu tô mais nessa linha também, porque se eu conseguir ganhar o suficiente para poder passar todas as tardes de uma semana em casa, sem me preocupar financeiramente, eu acho que é aí que... Hoje eu vejo aí o sucesso. É. E aqui, à medida que as crianças vão crescendo também, aí muda aquela definição que a gente conversou da última vez, né? Sucesso é você ser desejado na casa dos teus filhos adultos. Isso é sucesso. Boa. Essa é muito boa. Mas hoje nós vamos fazer um episódio diferente. Hoje é um episódio para você conhecer Felipe Rezende, Dermival Caldeira. E nós vamos começar com a seguinte dinâmica. Felipe, o que eu proponho é o seguinte. Eu vou aqui descrever qual foi a primeira impressão que eu tive de você em todos aqueles aspectos que a gente conversa com nossos convidados. Da onde você veio, como foi a tua infância, onde você estudou, para depois você me contar qual é a real verdade e você vai fazer isso também. Topa? Top, fechado. Fechado? Pode começar. E quem acertar menos, paga a janta. Já paguei. Já estou gerando milhas. Muito bem. Aqui na minha frente está o Felipe Rezende, um cara que hoje é um dos grandes cirurgiões plásticos aqui da cidade de Campo Grande. Mas eu preciso contar qual foi a minha primeira impressão. Diga lá. Estou curioso. A primeira vez que... A minha primeira memória sobre o Felipe foi numa reunião de recepção de residentes na Santa Casa de Campo Grande. Eu tinha acabado de passar, fui admitido pela Santa Casa... E aí, lá no auditório Carroceiro... Zé Carroceiro. Teve a aula inaugural. E assim, não foi na primeira semana, foi na segunda semana de residência. Então já deu tempo de sentir como é que era a pegada da residência. Então, quando me falaram assim, olha, vai ter aqui a palestra do Dr. Luiz Ovando, e depois vocês vão ter um bate-papo aí com o Felipe. Ele é o presidente dos residentes. Chefe dos residentes, frente à direção do hospital. Aí já fica aquela, quem que é esse cara? Deve ganhar dinheiro pra cacete. Sabe aquele bando de recém-formada, que é
aquela galera novata entrando no hospital, fazendo merda pra caralho. Na hora que eu vi, você falou, esse é meu deputado. Fazendo horrores no hospital e vem lá, aquela Você entidade. sabe que eu não sei como é que eu fui parar nesse cargo? Cara, é que tua residência ela é longa, né? Então, com o tempo... Não, mas eu fui na cirurgia geral e na plástica. Ah. Você foi lá na frente e falou assim, galera, sejam todos bem-vindos, né? Como camisa jeans, calça caque, sapato sem meia. Sejam todos bem-vindos, tal, a residência assim. Não tenham medo, não fiquem preocupados, porque eu passei pela parte mais difícil, que foi residência de cirurgia geral, e hoje só tô no último ano de cirurgia plástica. Aí todo mundo fica, aí teve um silêncio, né? Aí todo mundo se olhava, pô, cara, o cara é bom. Aí teve essa pegada, né? Você lá na frente falando. Beleza. Aí saiu dali, andando daquele jeito que a gente já conversou, foi embora. Depois, nosso próximo contato foi quando eu passei estágio na cirurgia plástica. Eu te tratei bem, cara? Me tratou bem pra cacete, cara. Você me tratou assim, ó. Porque eu vinha numa pegada de tratamento da cirurgia geral que não é muito boa, o R2 em relação ao R1. Porque você precisa doutrinar o R1 sobre as responsabilidades dele. E isso não tem... Na época não era feita com carinho e flores. Era feita com muito rigor e hierarquia. Quando eu fui pra plástica, eu achei que eu não ia ter contato contigo, porque você já era R5 da plástica. Aham. Né? O Marco Bosio e o Gregory R4. E a Monique e o Leonardo R3. Então eu falei, vou ter contato com esses dois caras aqui. Você e o Maurício? Ricardão. De R5. Então, lá na plástica, eu tive esse contato com eles, né? E eu tive um acesso muito fácil a você. E o que mais me chamou a atenção de ti foi sempre o carisma. Porque você conseguia lidar com os preceptores de uma forma muito amistosa. Às vezes até quebrava aquela distância hierárquica e você conseguia ter um papo assim que falava, cara, eu quero conversar com o meu preceptor igual você conversa. Eu não sei por de onde surgiu isso em mim, eu não sei, de verdade. Eu não sei. Porque eu sempre via na residência, nunca você faz o que você quer. Você só 90% das vezes vai fazer o que você não quer. Você tem 30 dias no ano da residência que você faz o que você quer com suas férias. O resto, você vai fazer só o que você não quer. O que precisa ser feito. Aí se eu tô lá, eu vou ficar 2 anos aqui, eu vou ficar 3 anos aqui, eu vou ter que fazer essa residência porque eu quero aquilo. Se eu nadar contra a maré, eu só vou queimar energia. Aí eu pensava, é que eu não vou usar palavrão, né? Mas assim, já que eu vou me lascar, eu vou ter prazer em me lascar. Eu vou gostar. E o ambiente onde você trabalhava, onde você estava, transparecia isso. Mas era. Porque, primeiro, uma coisa que eu prestei atenção na época, você tratava muito bem os teus R-, tanto que são teus amigos, estão trabalhando contigo hoje. Você tratava muito bem eles. Todo mundo entendia qual era o seu papel, entende? E você estava livre para poder fazer os procedimentos que você precisava para completar teu currículo já que você estava se formando. Eu acho que não tem, né, irmão? Você vai até compartilhar disso. Acho que não tem receita para você passar pela residência. Receita de bolo para falar, faça assim, seja assim. Mas tudo aquilo que você fizer rindo... Passa mais fácil. E rindo não significa que não tá sério. Mas tudo que você fizer rindo vai passar ou mais rápido ou vai ser menos doloroso. E como diz o Carioca... Por que eu vou arranjar problema com R-? O Carioca e o Bola sempre falam isso. Cara, você conquista o que você quiser rindo. Mas é. Se o ambiente tá rindo, ele tá favorável. Na adolescência eu tinha um cabelo aqui, ó. No ombro, escorrido. Lisinho, escorrido aqui. Pra eu ter alguma chance com alguma mulher, eu tinha que fazer ela rir. Tinha que começar por ali. Porque assim, por que eu vou querer conversar com esse cara? Esse esquisito, se ele não me atrai tanto. Ou quase nada. Então eu tinha que ir pelo lado do gente boa. Funcionou muito bem, né, cara? Eu acho que pode ser daí que nasceu um pouco a desenvoltura. Pode ser. Você já veio treinando da vida inteira. Pode ser. Agora que eu tô pensando nisso. Mas nas minhas... Essa foi a minha primeira impressão quando eu te vi nesse contexto. Sem contar a parte de infância, como é que foi ali a pegada. Mas eu tive essa impressão de um cara muito boa praça, entendeu? Muito competente porque os professores te respeitavam muito. Então isso me chamava atenção, porque quando um preceptor teu ele olha pra você e discute a situação e acata a tua opinião, a tua decisão, opa, esse é um cara diferenciado.
Sim. Afinal de contas, nós estamos falando de um cara com muito mais experiência, que teve a humildade também de olhar pra você que tá se formando e falar, não, cara, você tá certo. Vamos seguir por esse caminho aí. E isso transparece essa credibilidade aí pra quem tá ao redor. Essa é a primeira recordação, as primeiras impressões que eu tive ao ter contato contigo lá na Santa Casa. Acho que você decifrou bem. Decifrou bem. Tanto é que acabou a residência, deu 6, 7 meses, chamaram pra entrar no serviço. Se você faz... Hoje que eu tô no serviço, se eu passo com algum residente que em algum momento, por vários momentos, deixou de fazer algo, deixou de falhar em alguma coisa, deixou de mostrar alguma coisa, então você quer aquele cara longe dali. Exatamente. Aí faz sentido. Eu até pensei nisso depois. Falei, pô, mas já me chamaram, alguma coisa de bom eu devo ter. E assim, o que pra mim trouxe muito respeito em relação a você é que você tinha passado pela cirurgia geral na Santa Casa. Então, você não veio de fora, entendeu? Essa foi foda. Então não teve... Cuidado com a câmera. Não teve como falar assim... esse cara veio de fora, teve uma residência que eu não sei... Não, você passou exatamente por aquilo que eu tava passando e eu tava achando pesadaço. Não, agora faz sentido, sabe o quê? Eu acho que por eu ter me ferrado muito, muito na geral, na plástica eu tava no céu. Eu ia embora às 7 da noite na plástica. Era o melhor estágio, né, cara? Na geral não ia nem embora. Era o melhor estágio. Então eu ia embora às 7 tava bom. Mas essa é a impressão que eu tenho, assim, ó, o primeiro contato com o Dr. Felipe Rezende. Eu lembro do primeiro contato com você, mas assim, o primeiro contato não foi o da plástica, foi provavelmente no corredor da Santa Casa. Eu lembro assim, aquele ali é R1 da geral. E aí eu lembro que alguém comentou assim, ele... Como é que falaram? Ele era do interior e a primeira coisa que falaram também, segunda coisa talvez, ele é adventista. Olha aí. Falaram a segunda coisa, mas não falaram de maneira positiva. Fala da maneira negativa, que é o quê? Já não vai fazer o plantão de sexta-noite. Exatamente. E sábado dia. É desse jeito. Porque eu não sei em porcentagem quanto por cento da população é adventista, quanto por cento dos médicos são e o fato de ser e seguir também. Não sei como é que funciona. Mas eu lembro que falaram isso. Fica uma brincadeira pelas costas, assim. Sim. Não sabia disso, ele cara. não faz sexta-noite, sábado dia, né? Mas também então vamos enfiar o sábado à noite nele. Eu provavelmente fizeram isso com você? Mas eu era o escalante. Não, você já se botava então. Não, eu já me colocava... Eu fazia o seguinte, fazia a escala corrida, tuc. Aí eu tinha meus parceiros. Boa. Aí quando meu parceiro caía no sábado à noite, cara, você quer trocar pela sexta-noite? E eu já invertia nós dois. Boa. Entendeu? Mas eu nunca deixei de... Eu nunca fiquei sem me colocar na sexta-noite. Eu me colocava, e daí você lançava a escala e depois trocava. Pra não ter manipulação da escala. Não, provavelmente quem falou isso não foi R igual ao seu. Eu não lembro quem foi, mas R igual não deve ter sido. Porque se você faz dessa maneira, você não gera nenhum tipo de... Porque o que acontece? A pessoa não entende o porquê que existe o descanso. É assim que chama? Isso. Por que tem o descanso? Não entende nem porquê desse dia. Que eu fui entender depois que eu fui atrás, que eu fiquei mais amigo do Marcos Muriama, da Jaque lá. Que o 7º dia, o domingo é o primeiro dia da semana, né? Isso. E é uma coisa que o ignorante ainda não sabe. A criação iniciou-se no domingo, né? E no 7º dia, Deus viu toda a sua criação, viu que era bom, e no 7º dia ele descansou. Então é por isso que a gente guarda o 7º dia de pôr do sol a pôr do sol, porque a Bíblia diz que houve tarde de manhã o primeiro dia. Então contando do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Só que você sempre me pareceu também muito sério. Cumprimenta, sorridente, tudo mais sério. Tanto que daí quando você passou na plástica, aí eu vi que já você tinha um pouquinho de moleque piranha. Esse aí dá uma risadinha, umas risadas assim. Não moleque do mal, mas assim, dá umas risadas que entrava, entendeu? Aí eu falei, esse cara aqui é gente boa. E uma coisa que me chamou a atenção muito. Fisicamente você lembrava muito meu irmão mais velho. Muito. Um dia eu vou trazer foto pra você ver. Que né, nem branco, nem moreno. Um polaco tomou sol, mas não ficou vermelho, de olho claro, cabelo curto. Lembrava pra cacete meu irmão mais velho quando era mais novo. Já criou uma empatia aí. É neurolinguístico, né, eu acho. Sim. Só o fato de lembrar. Sorte sua que eu gosto do meu irmão, mas de todos, no caso, né? Mas por isso eu falava, esse cara é gente boa. E você sempre também muito, muito solícito e educado. São poucos os que a gente lembra que passa com a gente, sabe? Poucos. E na época você falou que você queria plástica. Eu pensava, cara. Você falou que você queria plástica. Eu pensava na cirurgia plástica. Eu pensava assim. E o mais legal é que hoje, quase 4 anos de formado que eu tenho, as coisas que eu te falei quando você falou que queria fazer lá no R3, ia ser completamente diferente das que eu falei.
Eu ia te estimular a fazer agora. Se você falasse pra mim, tô pensando em fazer plástica, eu ia te estimular ainda mais do que no R3. Sério? Muito mais. Muito mais. Você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças sem fazer parte do mercado, né? É um mercado difícil, né, cara? É um mercado muito difícil. Quem vê de fora não tem ideia do trabalho que é a cirurgia plástica, porque você tem que lidar com imagem, você tem que investir. Você gasta muito investindo em outras coisas. Tem 3 dias que eu tô assim, ó. Eu tenho que abrir uma caixinha de perguntas. Tem 3 dias que eu tô. Só que aí mais tarde eu vou abrir a caixinha, não tô com vontade agora. A caixinha é 24 horas, vai perder as perguntas lá, depois tem que acessar elas, é chato. Faz 3 dias, 4, hoje vai fazer o 4º dia que era pra ter aberto a caixinha. Aí os meus, não digo concorrentes, os colegas, né? Os outros colegas, caixinha todo dia, toda semana, bem respondida, caixinha massa, não sei o quê. E eu indo pro 4º dia que eu pensei que eu tinha que abrir uma caixinha. E não abriu. Cara, nesse período aí eu tava vindo do exército. Então, eu tinha uma postura um pouco mais militarizada, assim, sabe? É uma coisa 2 traumas, o exército e o R1. Você tava no R1 e tinha vindo do exército. Não, mas o exército, cara, foi uma experiência sensacional, porque... Nós não vamos entrar nesse assunto. Nós vamos entrar nesse assunto já. Nós vamos entrar, porque eu vou explicar os motivos. E a religião, você tem que deixar muito claro quais são teus princípios. Os valores, com o passar do tempo, você adquire. Né? Você vai vendo que teu filho nasceu, você passa a ter valores que você não tinha antes. Sim. Agora, princípios são inegociáveis, entendeu? Princípios é passado de geração para geração e isso não tem acordo. Não tem acordo. Por diversas vezes, diversas oportunidades, assim, que todo mundo falou, eu não acredito que você vai perder isso. Deixei passar. Mas, princípio não tem religião. Princípio. Tem, porque assim, os princípios, eles são transmitidos com o passar do tempo. E as características culturais, religiosas, sociais da tua família que vão te auxiliar nos teus princípios. Entende? Aquilo que vai ser inegociável. Não é totalmente voltado à religião, mas a religião faz parte da tua aquisição de princípios. Entende? Da tua construção de princípios. Por exemplo, matar e roubar. É um princípio, você não vai ser mas esse tá em todas as religiões, né? Tá em todas. Então você nem precisa ter religião, você sabe que isso é errado. Entende? O sábado, pra mim, é um princípio. É inegociável. Se você tiver, sei lá, chega num cenário que ninguém vai conseguir fazer pra você. Sei lá, os seus colegas de residência foram no congresso, morreram todos. Sobrou você. Como é que fica essa situação? Não tem ninguém que faça? Alguém vai sofrer se eu não for? Não tem. Eu faço. Por quê? Porque é lícito fazer o bem aos sábados. Entende? Então, assim, olha... por exemplo, o paciente está internado, tá doente, eu vejo ele no sábado. Entende? Porque não tem outra pessoa para ver. Eu não vou deixar ele desassistido. Entendi. Os hospitais adventistas trabalham aos sábados, porque é lícito fazer o bem aos sábados. Agora, você nunca vai me ver marcar uma cirurgia eletiva no sábado. Você nunca vai me ver num plantão sábado. Do mesmo jeito que você nunca vai me ver jogando bola, fazendo farra aos sábados. Entendeu? Então, no sábado você pode descansar em casa e pode ir para a igreja? O sábado... Vocês dois são também? Ele é um dia especial em que que nós tiramos para família, para comunhão com Deus. Entende? Então, na nossa criação, o sábado ele se torna, cara, o dia mais esperado. O almoço de domingo é no sábado. Nossa, o sábado assim... Entendi. Chega sexta-noite e fala, graças a Deus, o sábado chegou. E eu vou te falar, eu fui um cara que sofreu muito para entrar na faculdade. Muito. Coisas que só eu sei. Mas quando chegava sexta-noite, a prova podia ser segunda. A prova mais esperada do ano. É como se eu não tivesse nada no domingo. Não me batia ansiedade, eu não queria pegar livro, memorex, nada. Sábado eu ia pra casa da minha mãe, sábado de manhã todo mundo pra igreja, almoço na casa da mãe, sábado à tarde tem a reunião dos jovens adventistas que se reúnem ali. E aí sábado à noite, a hora que o sol se punha, aí vinha aquela descarga adrenérgica. Meu Deus, a prova é amanhã, eu já tô há tanto tempo fazendo cursinho, pô, não sei se vai dar, tô preparado, não tô, vontade de estudar alguma coisa, mas não é a hora. Remédio na hora da morte é veneno, né? Já ouviu falar nisso? Não. Não faz sentido. Então, o sábado é um dia muito especial, cara. E outra? Eu lembro, eu sei disso aí também, já é uma história, né? Eu lembro que tinha uma vizinha nossa, morei muito tempo no São Francisco, moro até hoje, um bairro aqui. Aí a costureira, adventista, tinha uns filhos da puta
que ia fazer serviço com ela na sexta-noite, sábado dia. Porque daí eles caras falaram assim, se eu pedir pra ela fazer essa barra na sexta-noite, sábado dia, ela me atender, ela não pode cobrar. Olha que sacanagem. Tá vendo por que o ET tem que vir mesmo? Tá na hora? Sim. O ser humano não tem jeito. Aí eu lembrava disso, eu já ficava assim, putz, os caras são muito filha da puta. Deixa eu me descansar. Cara, eu tive Porque uma situação... ela abria a porta, o cara chegava, se ela faz serviço pra mim? Eu tive uma situação no exército em que o exército pra mim foi muito bom, eu fiz grandes amigos. Um deles na época era o Capitão Wellington, hoje Major Wellington, um cara sensacional, assim. Pô, aquele cara que eu quero levar pro resto da minha vida, em que volta e meia eu mando mensagem só pra... Porque ele sempre me deu um conselho que funcionou. E ele era meu imediato no exército. Né, meu superior imediato. E vinha o Michel Temer pra região de Miranda. Pra fazer uma visita num projeto social, um projeto ecológico da filha dele e tal. E o único médico militar na região era eu. Aí ele falou, cara, sábado de manhã a gente vai equipar e vai lá pra Miranda. Você vai fazer segurança aproximada. Que é bem próximo ao presidente mesmo, né? Então você tem ali a imediata, que são os FEs, a Força Especial que fica ao redor dele. A aproximada que vai junto, né? E depois tem as outras zonas de cuidado. Então eu tava ali no porta-bafo dele. E eu falei, capitão, é sábado, capitão. Ó, o fulano de tal não tá aqui, o ciclano tá de férias, o Beltrano não pode ir, só tem você. E se eu não for? Se eu não for, você tá preso. Tá bom. Ele falou assim, e se eu te prender, você vai preso pra lá. Filha da puta. Cara, 4 horas da manhã, chegou a viatura lá. Porque eu podia ir, né? Eu podia ir. A viatura foi lá. Ó. Esse aqui é o Você foi preso. a escolta. Pra lá. Preso! Ele falou, você vai e vai. Se não for por bem, você vai preso. E pra mim, eu fui preso. Nunca entrou isso na minha ficha. Nunca entrou. Entende? Mas eu fui até as últimas consequências ao ponto de falar Do assim, princípio que você... se você vai preso, porque eu tenho que pôr um médico nessa missão. Você vai. Tem que ter. Nem que seja preso. No seu jogo da vida, você falou, não, eu fiz o que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que tinha que ser feito. Faz sentido. Não, e acho que a seriedade com que você levava isso é que provavelmente com alguém, se alguma vez algum Rigual, algum Rimais pensou em olhar pelo lado negativo do descanso, não conseguiria. É. Você sempre foi muito... Nessa situação... Provavelmente você não deixava rabo também, né? Ó, eu conheci um... Você ia marcar uma CPRE do seu paciente pro sábado. Não. Um almirante da Marinha, que estava ali participando também. E quando terminou a solenidade, teve um almoço sensacional. Como eu estava muito próximo ao presidente, ele me pegou assim pelo braço e falou, vamos lá, vamos almoçar, agora é a hora que a gente relaxa e tal, vamos ali trocar uma ideia. Eu falei, o senhor me desculpa, mas eu não vou não. Ah, não, mas por quê? Agora que é hora boa, olha só, vai começar a música. Eu falei, eu não me senti... Eu pensei, cara, se eu tô aqui numa condição de preso, por mais que eu não estivesse no papel preso, o capitão foi bem claro comigo. Falei, cara, você vai, nem que seja preso. E eu achei que eu tava preso mesmo lá, porque ainda mais que eu tive que... Foi a primeira vez que eu andei no meio da ambulância. Então eu tinha um motorista aqui, um subtenente na ponta e eu no meio. Eu falei, cara, por que nós estamos nessa configuração? Onde é que eu vou fazer minha tatuagem de palhaço? Eu tava pensando aqui. E aí eu falei, não, eu não vou, não. Porque se na época o coronel tava bem distante, assim, comendo ração operacional, eu falei, não faz sentido. Eu aqui, o cara que brigou pra não estar aqui aos sábados, fazendo festa na hora do almoço com o presidente. Não, de jeito nenhum. Eu vou ficar aqui. Voltei lá pra minha viatura. Entendeu? O subtenente e o cabo, que era o motorista, foi pro almoço. E eu fiquei ali. Então, assim, não dá pra você... Toca paga Bangu que minha condicional venceu. Não. O mínimo que eu acho que você tem que ter, como quando você professa uma religião, é coerência. Sim. Entende? Se você disse que você é guardador disso, tenha coerência. A coisa que eu mais odeio na minha vida, não só... Cara, essa cadeira tá... Eu vou achar uma posição aqui pra ela. A coisa que eu mais odeio na minha vida, e falo por isso pra todo mundo que é do meu ciclo, a coisa que eu mais odeio na minha vida é hipocrisia. Hipocrisia. Lógico que eu já fui hipócrita em algum momento, lógico que eu ainda vou ser hipócrita em algum momento. Mas eu odeio isso. Provavelmente é um defeito que eu quero
coibir em mim, se eu tiver, eu vou ficar muito puto. E coerência é você ser coerente, é você não ser hipócrita. Mas o ser humano vai falhar em um momento ou outro. Sem dúvida, eu já falhei. Sem dúvida, eu não sou perfeito. Eu já transgredi o sábado em algum momento. Talvez consciente ou talvez inconscientemente. Entende? Agora, você nunca vai me encontrar em situações conflitantes daquilo que eu tô te professando. Ó, eu não vou dar o plantão da sexta-noite. Eu não vou. Eu vou trocar com fulano. Ah, mas tem que ser... Não, eu vou trocar. Vai ter outra pessoa lá. O paciente não vai ficar desassistido. Mas você não vai me ver na festinha de aniversário do fulano. Você não vai me ver na rodinha depois do futebol. Isso não vai acontecer. Entendeu? Você pode me encontrar na igreja, você pode me encontrar numa ação social com moradores de rua, você pode me encontrar na casa dos meus pais, entende? Mas sempre você não vai me ver com TV ligada, com videogame. Isso não vai acontecer. Entende? Nessa busca de tentar demonstrar ali o mínimo de coerência que a gente segue. Se for aplicar para a vida médica, cara, é uma excelente bagagem que você carrega já. Valor cristão, não necessariamente adventista. Uhum. Você levar isso pra profissão significa que, pelo menos no trilho, você sempre vai estar. A empatia, né? Você não vai fazer pelos outros que você não quer que faça por você, né, cara? Mas às vezes no automático você esquece disso. Alguma vez você pode esquecer disso. Aí vem lá do fundo algum valor mesmo que é teu pai, tua mãe. Algum princípio. Teu avô, tua avó, teu irmão. Que nunca mudou. Coisa que... Tipo, neurolinguística, eu olhar pra você e lembrar do meu irmão. Uma coisa que lá no fundo, medular, vai falar assim, não faz isso. Não é por aí. Tá aí uma outra grande diferença entre a gente, cara. Quando você me contou um pouco da tua história, você me disse que você tem 2 irmãos, certo? Todos são? Mais velhos, todos são cardiologistas. Todos são cardiologistas. Quantos médicos tem na tua família, no teu núcleo familiar? 3. 3 médicos. Não, agora 4. Se contar comigo, 5. E uma fazedora de médico que é minha mãe. Essa daí... Ela fala. Essa minha mãe devia ganhar uma placa de menção honrosa do SUS. Ela devia ter um... O SUS deveria ter alguma coisa com o nome da minha mãe. Porque os 5 ativamente fazem parte do SUS. Doutora emérito, né? O meu pai é o primeiro grau de médico. Como é que se chama sua mãe? Minha mãe chama Luzia, mas chama de Lu. Meu pai é Alaor, mas chama de Laor. Você não chama de mãe, né? Eu não chamo nem de pai nem de mãe. E não é por falta de carinho, não. Foi alguma coisa lá na infância, né? Bebê, que era vai com a Lu, vai com o Laor, vai com a Lu, vai com o Laor. Que daí, tanto eu como o Danilo, que é um ano de diferença que é o do meio, Danilo, a gente só chama de Lu e Laor. E o mais velho também. Como meu pai era médico da FUNAI, viveu em várias... Olha aí. Ele era médico da FUNAI federal, né? Aí ficou tipo anos em Barra do Cordo, no Maranhão, com os indígenas. Minha mãe foi junto. Meu irmão mais velho ficou com a vó materna, mãe da minha mãe. Ficou em Uberaba com a mãe da minha mãe. E aí ele chamava a avó de mãe. Entendi. Todos os netos chamavam ela de mãe. Acho por isso que ele falou, então é Lu essa aqui. Por mais que seja mãe, aquele ali... E aí ficou Lu, Laor, Lu, Laor. Então, na minha família, cara, eu sou o primeiro médico das 2 gerações dos meus avós. Orgulho. Sim, claro. Poxa, é uma satisfação poder ajudá-los. Ainda é uma profissão bonita. Se É uma você faz profissão direito. Mas assim, cara, eu não tive essa base de como é que é ser médico. Eu não tenho ideia, não tinha ideia. Isso é bom e ruim, né? No seu caso. Porque no meu caso, eu fui o dos irmãos o mais novo, o último a formar. E o mais velho tinha passado o 3º ano na Federal. Já vinha a pressão daí, né? Porra! Aí o meu irmão não passou do 3º ano pra Federal, passou do 3º ano pra Uniderp. Eu fui o único que fiz cursinho. Entendeu? Então, assim, por não ter médicos na família, tem um lado bom que você não tem muita pressão. Assim como você também, às vezes, não tem muito exemplo. Você vai ter que buscar exemplo em outros lugares. Exatamente. Eu tive vários exemplos, muitos exemplos. Os melhores exemplos que eu poderia ter na minha vida. São meu pai e meus irmãos. Tanto que de tratar o paciente, pouco eu aprendi com futuros chefes. Pouco. Na escola. Porque aprendeu em casa. Com meu pai, com meus irmãos. E você fez ensino fundamental e ensino médio aonde? Dom Bosco. Dom Bosco, salesiano Colégio sempre. Salesiano Dom Bosco. Todo dia 7 da manhã era na caixa de som um evangelho e uma oração. Sempre em Campo Grande? Sempre. Nascido, minha mãe criado... sempre botou a gente debaixo da asa, num ponto que eu nunca cogitei pra fora. Pra mim, ela botou de um jeito quase patológico, né? De que se eu fosse pra fora, eu estaria fazendo coisa errada. Você tem orgulho da terra? Eu tenho. Tanto que eu nasci em Cuiabá, vim pra cá com 1 ano e meio, mas quem me pergunta fala só de Campo Grandense. Era que eu esqueço.
Eu gosto pra caramba daqui, não sai daqui nem a pau. Eu brinco, se eu ganhar na Mega Sena, eu não mudo aqui. Não tem porquê, cara. Pra quê? É uma cidade incrível. É uma cidade incrível. Não. Pra quem não conhece, é uma cidade incrível. Eu tive um problema um tempo atrás, porque eu fiz cursinho por muito tempo. E aí eu sempre ficava naquela expectativa de que a qualquer momento eu vou embora pra outro lugar. Então eu não me apegava muito, sabe? Mas seus pais eram de... Ó, eu Vai nasci... pra onde for preciso for. Sim, meus pais eram essa pegada. Meu filho, Eu nem prestei vestibular fora. Meu amigo, Entendeu? eu rodei... Talvez eu só recebi o panfleto. Eu rodei o país de caminhão. De carona com um primo distante que tem... Um primo distante em cronologia, mas muito próximo, assim, pô, um irmão, em que ele tem uma transportadora, ele falava, ó, caminhão tal vai passar em tal lugar. Eu vou fazer vestibular em Londrina, então eu ia pro Trevo, o caminhão passava, eu ia com eles pra Londrina. Sensacional. Então eu fiquei meio desapegado à terra. Quando eu voltei pra cá e fui ser militar, aí eu senti aquele orgulho assim de, cara, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer pra retribuir ao Mato Grosso do Sul. Ao Pantanal, entendeu? Então isso hoje em mim é muito forte, essa vontade... Mas provavelmente porque você é do interior também. Pode ser. Isso pesa. Pode ser. Acho que a vida de quem cresce no interior é difícil acostumar em outro lugar regional falando. Se você é crescido e nascido numa cidade grande, toda cidade grande se parece. Mas no começo você tem um pouco de síndrome do vira-lata, sabe? Sério? Eu nasci em Campo Grande, aí com quase 6 anos a gente nos mudamos pra Anastácio, pertinho de Aquidauana ali. E ali foi a minha infância, desenvolvimento, escola. Estudei colégio público, depois fui pro colégio particular, fui bolsista, aquela coisa toda. Mas você fica naquela síndrome de vira-lata. Eu já te contei que se eu viesse em Campo Grande, meu coração acelerava quando no Alto Afonso Pena eu vi o M do McDonald's, cara. Eu olhava aquilo, aquilo pra mim era o símbolo da modernidade da cidade que não é grande. Isso a graça da vida, cara? Pode ser. Pô, eu se eu fosse você me sentiria mal de... Pensando nos problemas da vida, do dia a dia, pensando o que tem que fazer amanhã, passar no McDonald's e não emocionar mais. Ver o letreiro e não... Eu torço pra que você lembre todo dia disso. Não, você vê o letreiro e você fala dúvida. assim, eu lembro do dia que eu ficava feliz de ver aquele letreiro. Sim. Mas no interior você fica aquele negócio, o melhor é sempre fora daqui. Você sempre fica nisso, o melhor é fora daqui. O melhor é fora daqui. Eu queria ter nascido no Rio de Janeiro. São Paulo. Eu queria ter São Paulo, eu queria ser de Minas. Entende? Porque o melhor é sempre fora daqui. Aí você precisa sair daqui, conhecer outras realidades, pra depois você voltar correndo pra casa e falar, não, cara, o melhor é aqui. E daqui eu não saio de jeito nenhum. Mas é que a profissão médica no Brasil precisa ser, né? Precisa. Precisa ser nos grandes centros. Você fez faculdade aonde? Fiz em Campo Grande, na Uniderp. Fez cursinho? 1 ano de cursinho no Bionatos. Fiz segundo ensino médio, fundamental e médio Dom Bosco. Fiquei em Rabagésimo. Eu lembro certinho meu pai e minha mãe conversando. Ó, tem que estudar. Você é o único que vai fazer cursinho e tudo, vou te botar o melhor cursinho, tem que estudar. Meu pai tem uma frase que ele fala que... Putz, eu lembro diariamente ele falando essa frase. Meus irmãos também. Quando algo... E pensava em sair da rota, assim, ele falava, você vai se afogar num pires d'água. Você vai se afogar no pires d'água. E tinha outra que era, seus amigos estão indo pra frente, você não tá indo. Seus amigos estão indo pra frente, você tá ficando pra trás. Eu acho que isso aí faz parte muito de você ter vontade e desejo de algo, né? Querência, né? É. Querência. Pô, se você tem um bom relacionamento com seus pais, a única coisa que você quer na sua vida é dar orgulho pra eles. Exatamente. Talvez foi isso que me fez passar, sabia? Eu tenho certeza que foi isso que me fez passar. Eu vou te contar uma situação que eu nunca contei pra ninguém. Eu vivi essa situação, guardei pra mim, mas talvez motive quem tá em casa. A minha primeira formação foi em cursinho. Porque eu fiz 4 anos de cursinho. Não sabia. Eu fiz 4 anos de cursinho e nesse você meio fez aqui? tempo... Fiz aqui. Fiz aqui e fiz em Maringá. Não, eu lembro que você conversou alguns com meses. quadros. Eu fiz aqui o cursinho. Eu vim de Aquidauana, de Anastácio, assim, nunca fiquei de recuperação em nada. Nada. Uhum. Sempre passava fácil e tal. Mas a vida era jogar bola, a vida era... Enfim. Quando eu vim pra cá, eu vim fazer cursinho no extinto Avangar. Sim. O dia que eu sentei na sala, aquilo que eles falavam era grego. Tinha um rapaz do meu lado que ele cochilava na sala, assim, abria o olho e ia respondendo tudo, uma atrás da outra. E eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Eu não tinha ideia. Química orgânica, respiração celular, mitocôndria, ciclo de Krebs. Meu Fala, Deus. você entendeu por que você não tinha passado? Ali, ó,
chegou uma época, cara, que eu entrava no ônibus pra vir pro Avangar e não descia do ônibus. Não tinha vontade. Não é que eu não tinha vontade, é que eu não tinha ideia do que estava sendo falado. Eu ficava no ônibus tentando aprender ABC enquanto os caras estavam lá no Alfa, Ômega, aquelas letras malucas, e eu tava no ABC. Então eu ficava dentro do ônibus estudando pra ver se na próxima semana eu conseguia chegar e entender alguma coisa, e não consegui. E aí vem um grande ensinamento que eu tive desse período, foi o seguinte: quando você se desprofessar uma religião em que você se envolve muito e você, no teu micro-universo, você se sai bem academicamente, nunca fiquei de recuperação. Então os professores, parabéns, cara, passou direto. Garoto exemplar. Garoto exemplar, mãe, parabéns, viu? Nota 7,5, 8, a média era 6, 7,5, 6,5. Mas então o conteúdo você tinha? Não. Ah, então também o conteúdo não tinha. Eu não tinha conteúdo, eu não tinha nível de competição, mas eu me sabotava. Achando que com fé... É o meio que você tá. Tá, mas achando que com fé entendi. E com aquilo que me falam lá no interior, parabéns, você foi bem, eu ia me sair bem. Aí veio o primeiro aprendizado quanto a isso. É assim, cara, não adianta você querer chegar onde os grandes chegaram sem passar pelo que os grandes passaram. Mas eu não tinha referência nessa época. Eu não tinha referência. Esse daqui... Cara, eu não conhecia nenhum médico, pra você ter ideia. Eu não conhecia... Por que você queria ser médico? Por que você teve vontade? Cara... Minha mãe conta que desde criança eu falava em ser médico. Eu sempre fui aquele que no escoteiro, no desbravador, né, no caso do adventista, era sempre o primeiro a prestar os primeiros socorros, era o que não tinha medo de ver as coisas. Mas o que eu queria mesmo era mudar a realidade da minha família. Dinheiro. Não, mas... Eu precisava disso, entendeu? Se algum acadêmico, se algum pré-vestibulando ou que tá em cursinho fala que não quer ser médico por causa do dinheiro, vai mentir na casa meu pai da mãe Joana. Foi ter plano de saúde há poucos anos atrás. Moço, não existe isso. Que eu pude proporcionar, entende? Ainda é uma profissão que remunera muito bem. Sim, então isso me motivava a como mudar. Só que vim pra cá, caí em competição, comecei a olhar quem tava ao meu redor, falei, cara, eu tô muito longe. E comecei a remar. Aí comecei aquela vida de sprint, achando que a vida é um sprint, não é uma maratona, 100 metros. Fiz semi-extensivo na Avangar. Putz, não deu certo. Fiz semi-extensivo, na Massi. Não deu bom. Aí eu comecei a ver onde eu tava. Até que um dia me apresentaram o Colégio Paralelos, do professor Murilo. Murilo Roriz Ortiz. Um cara... Murilo César Roriz Ortiz. Amigo do Quadros. Amigo do Quadros. Sensacional, cara. Esse cara eu devo, assim... muito a ele pelo que ele me ensinou. Ele me ensinou a estudar. Senta aqui. Como é que faz isso? Eu não sei. Ótimo, é uma boa resposta. Então começa a mexer. Vai daqui, vai dali. Joga com a questão. Entendeu? Não se entrega pra elas. Joga com a questão. E esse cara me ensinou muita coisa de vida. Essa foi a verdade. Até no momento em que eu já estava ali há 4, aí no meu 5º ano, né? Porque eu fiz um ano de farmácia. Eu já estava no meu 5º ano, depois de ter formado no 3º ano, você entrar pra medicina e falou assim, tudo que eu tinha pra te ensinar, eu te ensinei. Agora você vai procurar o professor fulano, o professor Beltrano, fala que foi eu que te mandei lá. E eu fui lá pra esses caras, os caras, o Murilo me avisou e tal. Eu falei, mas professor, eu sou de família humilde, não tem como pagar. Falei, quanto você pode pagar? Quanto é a mensalidade aí? R$400. Professor, tem chance. Tenho vergonha, mas eu consigo pagar R$80? Beleza, R$80. Então até nisso ele me abriu portas. E aí, o divisor de águas da minha vida foi... ali no 3º ano, 3º pro 4º ano, eu cheguei em casa e falei, pai, todo final de ano era tortura, cara. Todo final de ano, porque você ficava esperando aqueles resultados. Aí você sabe que o resultado vai sair dia 2 de fevereiro. Então você dormia até mais tarde. Você acordava 11 horas. Ninguém te ligou. Ninguém te acordou. Você não passou. E aí uma vez... Tem isso mesmo. Eu falando com meu pai, falei, pai, seguinte, não deu. Eu vou para mais um ano de cursinho. E meu pai é leiteiro. Então, assim, vida sofrida, pesada, acordar de madrugada, carregar tambor, distribuir leite na cidade, Seu Dermival, né? Seu Dermival, vivendo de moedinha. Ele falou assim pra mim, poxa vida, meu filho, eu já tenho vergonha de falar pros meus amigos que meu filho nunca passa. Toma. Foda. Escutar isso da pessoa que você mais ama não é fácil. Não, assim como
Ele falar isso pra uma pessoa que ele ama, hoje a gente que é pai, compra Cara, um pouco essa ideia, mas falar isso pra alguém que você ama... A minha... Pô, às vezes eu dou uma bronca na minha filha de 2 anos, eu fico mal o resto do dia. Imagina falar isso pro filho. Não julgo ele não, mas... A minha vida sempre foi orgulhar meu pai. Por quê? Orgulhar meu pai. Amo a minha mãe, de paixão. Minha mãe a Dona Marlene é uma pessoa, assim, sensacional. Cara, o dia que... As pessoas que têm contato com ela não são as mesmas. Quem tem contato com ela não são as mesmas. Nunca mais. Eu tenho a minha mãe como divisor de água na vida de muita gente. Ela foi professora, hoje é psicóloga, assim, uma espiritualidade elevadíssima, uma pessoa iluminada. Mas a minha missão de vida sempre foi orgulhar meu pai. E quando ele me disse isso, foi a frase que mais me atingiu na vida, cara. Imagina. Nada me machucou tanto quanto aquilo, mas nada me motivou tanto quanto aquilo. Eu brinco com a minha esposa... Então, ele sabia que ele tinha que falar isso. Ele sabia. Lógico que ele sabia. Ele sabia que, eu falo pra minha esposa, existem 2 tipos de pessoas, os Goldens e os Rottweilers. O Rottweiler, ele aprende com brutalidade, ele aprende apanhando, ele precisa daquilo para ele entender quem é que domina ele. O Golden não. O Golden, se você bater nele, você retrai, ele não aprende mais, então ele aprende com estímulo positivo. Meu pai sabia quem eu era. Eu era um Rottweiler. Se ele ficasse passando a mão em mim, eu não ia ter passado nunca. A hora que ele pegou, me bateu de verdade, talvez no ponto que mais me incomodava, ali foi o divisor de águas. Eu falei, desse ano não passa. Então, naquele ano, eu passei para várias faculdades. No final daquele ano, tive a oportunidade de escolher o lugar. Consegui escolher um lugar que ainda me remunerava para estudar. Eu tinha auxílios, eu tinha bolsa. Então... E você lembra do dia que você passou? A cena? Você tava em casa? Como é que foi? Cara, eu lembro, só que assim, naquele ano eu passei em muitas faculdades. Passei em várias. A primeira é diferente. O primeiro aprovado é diferente. O primeiro aprovado foi na Uniderp. Eu fiquei em 3º lugar na Uniderp. E aí, quando veio assim, parabéns, tal, no cursinho, aqui, o primeiro aprovado, não sei o que, no nosso cursinho, passou, legal. Mas essa você prestou porque o cursinho pediu pra você prestar. Então, mas era uma que você iria fazer. Mas eu já tava, eu tava com um sangue nos olhos daquela vez, daquela frase do meu pai, que a frase do meu pai sempre foi assim, estuda, meu filho, estuda, todo dia no telefone. Pai, boa noite, benção. Estuda, meu filho, estuda. Sempre foi a frase dele. Mas aquilo mudou. Eu tenho vergonha de falar para meus amigos que meu filho nunca passa. Eu falei, eu vou passar nisso aqui, vou escolher para onde eu vou. Então eu tive a oportunidade de passar, escolhi para Florianópolis, que foi um lugar sensacional. Ruim, né? Eu não tenho o que reclamar, fiz na Unisul. Conheci lá esse ano, é a única cidade que eu acho que eu iria pra Mega Sena. Pedra Branca, um lugar assim, cara, ainda mais a Pedra Branca, você tem que conhecer esse lugar. Não, acho que o Waze não me levou lá, não. Amigo, então o Waze te sacaneou, porque é um dos lugares mais espetaculares daquela região. Cara, aquela beira-mar, pelo amor de Deus, irmão. A Beira-Mar Norte. Você só fica lá... E você, como é que foi essa... Eu contei uma história triste aqui, mas... Aí que entrou a vantagem de ter exemplo médico, é que quando eu não passei no primeira, mandaram estudar, falaram estuda, mas eu queria estudar também, porque eu via já meu irmão no primeiro ano da Uniderp, um outro irmão formado, já tinha passado residente de cardiologia, e via meu pai todo dia. Aí, eu quero isso aqui. Eu quero ter isso aqui, então. Aí entra como motivação. Mas aí eu prestei só 2 provas, Uniderp Federal. Na Federal, eu lembro que eu cheguei a passar para odonto. Eu olhei pro meu pai assim, parabéns. Falei, aham. Aí tinha passado Medicina Uniderp, Odonto Federal. Odonto era no meio do ano, né? Eu não lembro o que aconteceu, mas saiu meio junto os resultados. Eu não lembro o que aconteceu. Saiu meio junto, assim. E aí, parabéns aí no odonto, aí, vai fazer odonto? Falei, não sei, você não quer pagar a medicina? Ele, não, pago com toda certeza. Falei, então eu quero medicina. Aí sim! Eu quero medicina. Mas aí entra a pressão da particular. É diferente. Eu não sei pra quem tem a vida muito abastada, uma vida de muitas riquezas, pode ser que seja um pouco diferente. Meu pai, apesar de ser médico, apesar de ter um irmão mais velho médico, era eu, o meu irmão do meio, os 2 na Uniderp. Pesado, hein? Um ano, os 2 integral, porque só no final do primeiro ano você conseguiu o FIES. Na época era 50%. Inclusive, mesmo assim é pesado. Daqui 1 ano eu pago minha última parcela. Vou fazer um churrasco, que maravilha! Vou fazer um churrasco, última parcela do FIES. Inclusive agradeço o programa, porque senão eu não teria conseguido, eu teria patinado mais um tempo no cursinho. Aí eu senti a pressão de que, pelo amor de Deus, eu não posso pegar uma DP, porque DP paga. Exatamente. Então eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. E não é difícil fazer o que tem que ser feito. Não. É um pouco de bunda cadeira livro.
Um pouco de inteligência, um pouco de saber jogar com questão, porque prova é tudo igual. Exatamente. Saber o momento de abrir mão. A prova cheia de pegadinha é uma prova que vai ter muito recurso. Então a base é a mesma em todas. Então aprende a fazer isso e estuda. Eu já fui pra faculdade com esse sangue nos olhos que eu ganhei lá atrás, com a frase do meu pai. Mas tinha uma frase que falavam que eu não acreditava. Qual? Que passar na faculdade é fácil, difícil é sair. Cara, não é errada essa frase. É que assim... tem uma coisa que o vestibular ganha realmente mais difícil. Desculpa. Tem uma coisa que o vestibular ganha de realmente mais difícil, que é uma chance. Senão só no que vem. A faculdade... Beleza, sei realmente, o vestibular é bem mais difícil que a faculdade. Só que Dermival, 6 anos... Meu amigo, eu quase fiquei 6 anos de cursinho. Não. Pra mim foi um passeio. A faculdade foi um passeio. E a partir dali, talvez esse empurrãozinho do meu pai, de eu ter passado, eu esperei tanto por isso, mas tanto. Aí ficou fácil pra você. Que a faculdade foi um passeio, cara. Tudo bem nas costas. A partir do 3º ano, eu comecei a fazer concurso. Eu passei em 16 concursos do 3º ano até o 1º ano de residência. Concurso médico, você fala? Concursos públicos. Prefeitura, até o bombeiro onde eu atuo hoje, foi nesse período. Entende? Porque eu entrei numa vontade, mas numa garra, em que a minha vida se resumiu à medicina. Qual que é o lazer? Secar. Você era mediciner. Eu era mediciner. Eu não era mediciner. Eu era medicina invertebrado. Era mediciner na época que não tinha TikTok e não, Instagram. Cara. Eu não era mediciner. Amanhã à tarde vocês estão livres? Estão livres. O que vocês vão fazer? Vamos jogar bola? Não, eu vou pro laboratório de anatomia. Eu vou dissecar ciclos do ouvido. Eu vou lá. O professor falou que eu posso ir. Mais um detalhe que nós somos muito diferentes. Intermédio, você vai? Não vou. O infaltável pra mim na semana era o futebolzinho da sala. Infaltável. Amigo, infaltável. De jeito... Eu fazia poxa, acabei de amputar o pé. Dá pra ir no gol. Não. Entendeu? Não tinha. Tinha um treinamento funcional que o pessoal da educação física promovia lá pra não virar um... Não, eu não jogo nada. Tem esse detalhe, mas eu gosto de estar em campo. Um pouquinho de noção tática ali, cumprir seu papel, organizar o time, o básico só. Mas, pô... E eu tive a oportunidade de morar com um cara que fez tanto cursinho quanto eu, o Marcos Vinícius, um cara que era muito obstinado, assim, disciplinado, sabe? Então, ele me colocava, seguinte, hoje não vamos fazer isso, e era estudar, era rachar. E começou aquela competição nós dois dentro de casa, sabe? Quem foi melhor, só que ao passo que a gente se ajudava. A gente se ajudava muito, e quando ia pra prova, e aí, quanto é que você tirou? Eu tirei tanto, eu tirei um pouquinho mais. Aí dava aquele orgulhinho, sabe? Aí o outro na outra prova, ele tirou mais que eu. Então, a gente teve essa troca aí. Pelo menos o meu círculo na faculdade era muito tinham 2 resultados sempre. Ou era passar ou não passar. Se era 7.1, se era 9.8, era pelo menos o grupo que eu andava, né? Não, eu queria o 9.8. O grupo que eu andava, o pessoal do grupo fundou a Liga do Chopp. Era uma época que tinha ligas de tudo. Liga de infecto, liga de clínica médica, liga de cirurgia, liga de emergência e trauma. Eu participei de 2 ligas durante a faculdade toda. A liga de emergência e trauma, que eu considero... Eu decidi que eu queria participar daquilo. Era um processo seletivo bem difícil na época. Passei, acho que até que, se não me engano, 1º ou 2º. Concluí aquele objetivo, que foi quando eu conheci o SAMU, e aí entra a história. E a outra liga que eu participei, a Liga do Chopp. A Liga do Chopp, Liga do Chopp. A Liga do Chopp, ela se reunia todo ano justamente para... Se reunia eventualmente várias vezes, né? Mas todo ano tinha reunião e dinheiro para ir custear o intermédio. Era carrinho de coco que os caras compravam de alguém que tava vendendo, pintava, botava o símbolo, enchia de cerveja. Era caixa de som, era bandeira. Eu me arrependo, porque como a gente diz hoje, quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Eu poderia ter aproveitado muito mais, ainda mais em Florianópolis, a vida que aquilo ali oferecia ao redor da medicina, né? Mas quantas vezes você chegou perto de morrer? Nenhuma. Só uma vez que eu inventei de tentar surfar no Campeche. Uma praia super difícil, cara. Não, Dermival. Não, as ideias, cara. Dermival não tem nem praia nas taças, Dermival. Cara, a corrente de retorno me levou pra dentro. Eu lembro que a galera tava surfando atrás de mim. Passou uns 10 minutos, tava todo mundo surfando na minha frente. Eu falei, mas cara, o que tá acontecendo? E eu comecei a nadar. Nadei uns 30 minutos, cara, e não saí do lugar. Não, moço, não. A ponto de eu pensar assim, eu Acabou vou ficar na prancha. Meus amigos vão sair da água, vão ver que eu não saí, vão chamar o arcanjo. O arcanjo vai aproveitar o final aqui da tarde para fazer umas buscas.
Se não me achar, eu tenho que ficar bem firme aqui, tirar o máximo do meu corpo. Eu comecei a fazer estratégia pra ficar à deriva. Não. Aí passou um local, eu abanei pra ele assim, ele veio assim, seu Estepó, o que você tá fazendo aí? Me deu uma bronca, mas me encheu de lixo. Vem cá. Mas é um Howley mesmo, não sabe onde vem, cara. E aí ele me mandou segurar, eu não tinha força nos braços pra segurar. Eu peguei e enrolei a corda. Slides, não sei como é que chama, aquela cordinha que fica presa na mão, ele foi remando e me puxando. Daqui a pouco ele me tirou da corrente, me colocou numa onda e falou, nada, me colocou na onda. A onda me levou até a areia, a ponto da quilha da prancha travar na areia e quebrar. Pra quem acredita, pode ter sido Deus que Foi falou Deus, assim, cara. Vou quebrar tua prancha porque tu vai fazer cagada. Não, era uma prancha emprestada ainda. Aí, a hora que eu lembro de eu chegar assim, eu agradecendo, falei, meu Deus, muito obrigado, que eu virei de lado e fiquei... Teu pai ia ficar muito puto, hein, cara? Meu pai do céu. Fiquei deitado no chão, assim, ó, sem conseguir mexer os braços, de tanto que eu tinha nadado. E fiquei lá. Se eu morrer, meu pai me mata, famoso. Exatamente. Se eu morrer aqui, meu pai me mata, mano. E você já quase morreu? Já, assim, não, talvez. Não, fui assaltado uma vez. Já tive um policial uma vez apontou uma arma pra mim. No rosto. Mas você tava com atitude suspeita? Nem um pouco, muito pelo contrário. Eu só tava amando. Eu tava indo pra uma festa, a minha namorada na época, tinha outro casal de namorados, cabe 5 no carro, e tinha uma amiga Uma vela lá. Aí, pararam no semáforo, assim, numa rua movimentada aqui da cidade, esperando o semáforo abrir. Era 11h da noite já, né? Era hora de ir pra festa. Né? A festa começa às 10, você não chega, né? Você chegar... Aí, janela aberta, né? Paquitão. Meu polinho sedã. Aí, semáforo fechado, você vira, dá um beijinho na namorada. Outro casal começou a se beijar também. A vela falou assim, não, vocês não vão se beijar aqui agora não, né? Socorro! Gritou, socorro. Aí, tudo bem. Eu tô aqui virado, beijando, né? Desce do carro agora. Antes de eu virar pra janela pra ver o que tava acontecendo, eu falei, puta, assalto é foda, hein, cara? Aí eu lembro, sei lá, instinto, assim, eu levantei as mãos assim e virei. Quando eu virei, eu olhei e eu vi o cara fardado. Com a arma, essa distância, assim, ó. Cara, esse momento... em duas, assim, ó. Aí eu virei assim, aí foi o tempo do cérebro bater e falar assim, mas eu não é assalto, é o polícia, mas por que eu tenho que descer se eu não fiz nada? Porque eu não tinha reparado que ela tinha gritado. E eu lembro que eu só fiz assim pro cara. Eu não tô entendendo. Desce do carro, ouvi gritos de socorro. Falei, eu não tô entendendo, senhor. Desce do carro agora. Eu falei, vou tirar o cinto. Que eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu li uma revista Veja lá, falando... A capa da Veja era por que o assaltante mata? E no depoimento de um monte de assaltante falando, eu matei porque o cara fez um movimento brusco. Falei, pegar uma arma, o cara foi fazer movimento brusco. Falei, vou tirar o cinto e vou descer. Tirei o cinto e desci assim, né? O cara nem pediu, mas eu desci assim, que eu já tinha visto no Datena, né? Na frente da Valley. Era o semáforo da 15 com a... Com a Fospena. 15 com o Zé Antônio. 15 com o Zé Antônio. Desci assim. Eu não tava entendendo nada. Veio o grito de socorro. Eu falei, não, senhor... Não foi assim que eu falei. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus. Aí a companheira dele, eles estavam em dupla, né? Os policiais, acho que era a polícia militar. Acalmando o cara. Calma, que não sei o que, calma, não sei o que. Resultado, foi todo mundo pra delegacia. Ela pagou sei lá quantas cestas básicas por falsa denúncia. Falsa notificação de crime. Fui entrar na festa 3h30 da manhã. Você voltou pra festa ainda depois dessa? Lógico, crime, tô te falando. A vida é você rir dela, meu amigo. Eu vou perder o resto da noite? O que é ruim de passar é bom de contar, né? E assim, na faculdade eu quase morri não, foi de boa. É que essas festas da medicina, elas são realmente muito... Punk. Diferente. Muito diferente. O que é diferente? Cara, acho que os caras querem se testar. Os caras não, todo mundo, né? Quer se testar. Aí tá, lê no Guyton, mecanismos excitatórios cerebrais. Eu vou estimular todos hoje. As bebidas de atlética, pelo menos naquela época, né? Você sabia alguns ingredientes. É igual aquelas brincadeiras de chá de bebê que você tem que adivinhar a papinha, né? Aí, isso aqui é cenoura, rabanete e beterraba. As bebidas de atlética era metanfetamina, um pouquinho de pó, laranja. Era desse jeito. E aí essas festinhas aí... Então assim, a chance de você morrer na faculdade ou é bêbado e sofrer um acidente,
ou intoxicação. Overdoses. Tem essas coisas tudo. Então, essa parte, meus pais sempre foram muito... Isso eu nunca cheguei perto. Pô, eu fiz faculdade onde eu morava, então no eixo... Você tava em casa, né, cara? E aí veio a criação também, né? Você tava em casa. Mas, por exemplo, meu ano, o ano da frente, o ano de trás, ninguém morreu, não. Cara, na faculdade, assim, as festas são muito legais, os amigos. Você teve algum professor que você chama de mestre, que você se sente discípulo dele? É que a gente tem mania na faculdade de lembrar só do quinto e sexto ano. Quinto e sexto ano, o internato te marca tanto que você meio que esquece o primeiro ou quarto. Isso é ingrato, porque eu fui professor 2 anos na UEMS do terceiro ano, e eu sei que ninguém vai lembrar. Porque o quinto e sexto ano é que te marca, que é na hora que você entra no internato. Cara, então, pra ser sincero, no primeiro ao quarto, eu acho que você viu o professor um pouco com uma visão negativa, né? Tipo, esse filho da mãe quer me reprovar, e eu só preciso passar. Cara, sendo que essa visão, eu tô falando a visão de aluno, né? A visão que eu tenho hoje, pelo amor de Deus. Mas na época era assim, esse filho da mãe quer me reprovar, quer pegar meu dinheiro na ADP, que nem o dinheiro vai pra ele, vai pra faculdade. O cara reprovar muito é ruim pra ele. Pô, você reprovou 70% ano que vem, né? Ele coordena mais aquela matéria, porque pro reprovar 70%, tá maluco? Esse filho da mãe quer me reprovar, esse filho da mãe quer me reprovar. Era essa a visão que eu tinha no primeiro ao quarto. Então eu não tive do primeiro ao quarto, eu não tive nenhum. Eu era bolsista, então eu não tinha. Que eu me lembro agora. Eu não tinha esse medo. Eu vi os professores no Olimpo. Hoje eu lembro de alguns professores assim que os caras eram bem meia boca, mas eu olhava pra eles assim no Olimpo e falava, cara, aquele cara ali é um monstro. E eu tenho um cara que foi meu professor no primeiro ano e depois no quinto ano. Esse daí é o Dr. Heitor Germano do Livramento Dicker. Professor Heitor, professor de anatomia e de urologia. Cara, eu tenho uma admiração por esse professor. E por que você admira? Porque o cara é bom, didática é boa, ele porque eu tive a oportunidade de estar numa sala de 35 alunos. Sala pequena. Uma sala pequena. Então, assim, ele era um senhor já de idade, aposentado, que não pegava um livro, não pegava um slide, ele escrevia e desenhava no quadro. Então, ele é uma pessoa de uma dedicação, de uma entrega ao ensino. O cara pegava assim, ó, crânio, primeira aula de crânio, né? Em que você pega ali a abóbora, começa, forames, parietais, aquela parada toda, suturas, não sei o que, viras, fovéolas. E ele falava, a primeira aula, ele falou assim, uns 150 elementos ósseos, né? Escrevendo, um por um, fazendo desenho. Ah, aqui, ó, tá aqui. Depois ele ia pra aula prática e mostrava um por um. Então, assim... E sem contar que ele foi o primeiro professor que eu senti me acolher. Porque eu tava fora de casa. Entendi. Tava num lugar distante. Foi o cara que uma vez se preocupou se... Vem cá, você tá tomando café da manhã? Pô, que legal, cara. Desse jeito. E ele era um alemãozão assim, sabe? Do olho bem azul. O Livramento vem da onde? Careca. Cara, Dicker. Dicker. Heitor Germano do Livramento Dicker. E aí você perguntava uma coisa pra ele, ele fazia assim, aí ele olhava, cara, parece que ele tava olhando assim, a resposta dentro do teu olho, ele fechava um pouquinho o olho. Ele tava carregando o index dele. Cara, aquela bolita azul dele, ele fazia assim, uma voz bem grave, sabe? Então, Dermival, vamos lá. Pra você chegar no âmulo do pterigoide, você... Cara... Tá vivo? Tá vivo, doutor Heitor, cara, eu te amo. Eu tenho uma paixão por esse homem, porque ele me ensinou, sabe, a coisa mais linda que a medicina tem, que é a anatomia. Ele dissecava um cadáver numa destreza, e ele ia falando, nós vamos passar por isso. E aquela lâmina dele, eu não tenho como descrever qual é o meu sentimento por essa equipe de anatomia, Dr. Heitor e Dr. Wagner Westphal, ortopedista hoje. Mas fazendo a ressalva do primeiro a quarto ano, o meu era PBL, não sei qual era o seu. Meu tradicional. Eu acho que o PBL dificulta isso, porque você convive com o cara professor 2 meses. É aquele módulo, provavelmente você não vai ver ele mais. Aquele módulo você não vai ver mais ele, aquele módulo você não vai ver mais ele. Eram poucas as matérias longitudinais, ainda assim a cada 6 meses trocava. Então no primeiro a quarto ano, alguém que me marcou, para ser sincero, ninguém me marcou negativamente, isso é muito importante também. Isso é bom, importante. Mas o que eu lembro de marcar positivo é só no internato. Eu lembro certinho um dia. Eu sou muito amigo do Fernando Novaes. E a gente era grudado no internato. Grudado mesmo. Fazia todas as duplas junto e tudo. E muitas das vezes a gente querendo fazer cirurgia geral pra fazer... Na época eu não queria ser plástico. Isso aí a gente conta depois, né?
Mas queria cirurgia geral, a gente queria estudar muito e passar logo. E a gente faltava muita coisa pra ir pra casa fazer médico curso, fazer exercício. E numa dessas de faltar muita coisa, no rodízio da clínica médica, a gente faltou legal. Mas faltou legal mesmo. Faltou bem. Ou então, assim, se não chegou a faltar, apareceu só pro cara ver você na visão e depois sumia. Aí chamou o Dr. Luiz Ovando e o Dr. Heitor Soares. 2 lendas aqui da medicina. Dr. Luiz Ovando, o Dr. Heitor Soares e o Dr. Mauro Ribeiro, os 3. 3 Chamaram lendas. nós 2 pra conversar. Lá na biblioteca do Centro de Estudos. Tinha uma bibliotequinha pequena que a... Como é que é o nome daquela moça que cuidava da bibliotecária? A Neide. A Neide ficava lá. Ele pediu pra Neide sair, botou nós 2, sentou os 3. Era final do quinto... Era 6º ano já, início do 6º ano. Na hora que ele botou nós 2 lá e era só os 3, falei... não acredito que eu vou reprovar. Aí sentou, começou. Vocês não estão levando isso aqui a sério. Que não sei o que, não sei o que. E descascou. Quem? Quem começou? Começou com o Luiz Omano. Aí depois Mauro Ribeiro. Descascou. Aí o Heitor Soares, lembro de uma frase até hoje. Até hoje, eu lembro dessa frase. Ô Felipe, ele fala assim, né? Desculpa, doutor Heitor. Felipe e Beijo, doutor Heitor. Como que é o seu nome? Falei, Felipe. Tá escrito e ele me chamou já, né? Falei, Felipe. E o seu? Fernando. A única coisa que vocês têm é isso. Vocês não têm nada. Vocês só têm o nome de vocês. E nome, você não pode sujar. Você não consegue fazer um novo. Cara, olha que conselho. Você não consegue comprar um novo nome. Isso aí foi pior que chute no saco. Falei, entendi. Agora entendi. Ainda mais pra você que queria ficar na cidade já, né? Já tinha esses Eu queria planos. fazer cirurgia geral na Santa, com o Mauro Ribeiro e com o Heitor. Aí eu falei, nessa hora eu falei, entendi. Óbvio que além das palavras vieram 2 punições. Passamos um fim de semana na clínica. Bem feito. Sozinho óbvio. na clínica, sábado e domingo. Com R1. Mas essa aí marcou até hoje. Aí esses aí eu lembro bem com bastante admiração. Esses 3. Fábio Colagrossi. Que eu tive depois o prazer de conviver na residência também. Tá aí um cara que a gente tem que trazer aqui, hein? Fábio Colagrossi. Tem que ver se ele tem tempo. Doutor Fábio, convite formal, hein? Mauro Ribeiro, Fábio Mauro Colagrossi. Ribeiro, Fábio Colagrossi, a turma toda aí. O Vandão, será que o Vandão vem um dia? Rapaz, Brasília não deixa, né? Seria um cara legal. E no internato também, a gente passa 6 meses no posto. Na saúde, na atenção primária, né? Aí eu convivi com 2 médicos lá, Dr. Maurício e Dr. Ivo. Que muito do carinho que eu tinha por eles, e por querer fazer um bom trabalho pra eles, também vem da neurolinguística de lembrar o meu pai atendendo. Olha aí. Porque o meu pai é saúde da família a vida inteira. Quando nasceu saúde da família em Campo Grande, em 2003, meu pai fez parte da primeira equipe do Parque do Sol lá. Olha que legal. Aí ele sempre viveu de saúde da família. Eu acho que meu pai era um pouco idealista, né? Federal, trabalhar com índio. FUNAI, depois ir pra saúde da família. Exatamente, meio idealista. Ele acreditou nas diretrizes, né, na base. Defenda o SUS. Defenda o SUS. Defenda o SUS. Aí eu lembrava deles atendendo assim, eu lembrava muito do jeito do meu pai. E também aí entra, chama de professor porque eu acompanhei porque eu queria, né? Desde o 2º ano eu acompanhava meu pai em plantão no posto de saúde. Aí, você estava em casa. Desde o 2º ano. E o filho da puta, ele chegava um pouco atrasado sempre. Porque os postos eram longe de casa, né? Até deslocar. Aí ele chegava um pouco atrasado sempre. Chegava às vezes, o plantão começa às 19, chegava às 19h25. Algo que eu já tava assim, putz, estamos meia hora atrasado, né? Ele chegava, falava, vai atender um monte de ficha agora. Ocupava a sala dele, saía da sala, ia em todos os funcionários do posto. Todos. Boa noite, meu trabalho. Boa noite, meu trabalho. Tá aí de onde veio esse bonachão aí, esse boa praça que você é. Aí o filho da mãe que tava puto da vida que ele chegou atrasado, se partia no meio ele, né? Esse cara veio aqui, me deu um boa noite, bom trabalho. Esse cara é foda. Olha, aí depois ele ia na frente e tocava 50 fichas. Aí respondia, entendeu? Entendi. Aí eu aprendi muito com ele, muito. Pô, você tinha um professor Principalmente em casa, assim, tinha. Você tinha um professor em casa, que privilégio. Tinha professor em casa. Aí também a parte mais específica, atual, avançada da medicina, eu tinha ou o Léo, que é cardiologista, ou tinha o Danilo, que estava na residência de clínica médica. Qual que é o nome completo do Léo? Leonardo Rezende Bertoldo. Tá. E o meu Felipe Rezende de Abreu, Danilo Rezende de Abreu. Que o Léo por parte de mãe. Entendi. Quando o Danilo nasceu, o Léo tinha 12, quando eu nasci, o Léo tinha 13, se eu não me engano. Entendi. Então o Léo é tipo o 2º pai, né? Então eu tive 2 pais médicos de exemplo.
Aí a parte avançada, um pouco mais da medicina, assim, privilégio. específica, eu vinha nos dois. Tirava dúvida nos dois. Então eu tive, em teoria, uma formação bem mais tranquila, fácil e completa. Tá, e você se formou na faculdade, residência direto? Direto. Fez médio curso? Fiz Você falou aí que... médio Tá aí uma coisa que... médio curso no 5º, médio no 6º. Tem muita crítica hoje, cara, mas tem uma coisa que eu admiro, são esses cursinhos, porque eles organizam muito bem teu conhecimento. Essa é uma cronologia do que você tem que estudar, né? Exato. Eu defendo... Hoje tem diversos cursos, diversas metodologias, mas eu defendo esse aprimoramento do cara que vai lá e organiza o que você tem que pensar. Orientação. Tem que ter, Emival, não tem como. O mundo, é tanta informação que você não sabe por onde... lógico que tem exemplo de cara que não tem condição, ou então que não quer, que estuda as apostilas desses cursos, que alguém doou, e passa. Lógico que tem exemplo. Só que lugar que você vai ter facilidade, acesso a milhares de provas, um roteiro para estudar, ou então um cara que vai falar assim, agora falta 3 meses, vamos apertar. Você tem que pagar para isso. É um serviço que demanda dedicação e tempo, nada mais justo que ser remunerado. Ninguém vai fazer isso de graça. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu passei para medicina, mas eu acho que fiquei mais feliz quando eu passei para residência. Sabe uma coisa que eu falo? Eu gosto muito de esporte. Futebol, qualquer esporte. E um momento de campeão do esporte, é um momento de glória de muitos, assim, tipo o Messi ganhando a Copa do Mundo agora, né? Você vê a felicidade, a comemoração, o jeito, a cara de prazer que o campeão tem. A única chance que a gente que não é atleta de nada tem de ter esse tipo de coisa, é nessas provas. A sensação. Eu lembro certinho de quando eu passei no vestibular, ou então de quando veio o primeiro resultado de residência, que você tenha passado, de eu me sentir tipo assim, hoje eu sou campeão. Hoje eu tô no topo, né, cara? Guardado as devidas proporções, entendeu? Aquilo que você se propôs você passar, se você que estiver passando por isso, fazendo por essas coisas, saiba que o sentimento, você tem que aproveitar esse sentimento. Vale cada... Um abraço de seu pai e de sua mãe. É bom demais, cara. Que isso, moço? Eu lembro da risada do meu pai o dia que ele me segurou. Porque assim, eu tava passando em faculdades, eu queria algumas, sabe? E ele também queria algumas pra mim. E quando eu passei naquele queria, eu lembro dele me abraçar assim, cara, ele deu uma risada no meu ouvido. Mas ele deu uma risada assim tão longa no meu ouvido que eu escuto assim todos os tons da risada dele, Era sabe? o FMS que ele queria? Qual que ele queria? Cara, eu acho que ele queria Florianópolis. Ele não queria ser perto necessariamente. Não, é porque eles estavam em Anastácio, assim, meu primo já estava em Florianópolis. Então, e outra, entendi. como eu fiz ProUni, que eu tenho que agradecer o programa também que me deu essa oportunidade, eu tinha uma bolsa permanência, então eu conseguiria me manter. Entendi, não. Porque não tem faculdade em Anastácio, eu teria que morar fora de qualquer jeito, né? Então... É que Campo Grande você poderia ir toda sexta, né, pô? Mas lá eu teria um dinheirinho pra eu poder viver com mais dignidade, entendeu? Então eu lembro da felicidade dele, aí ele me segurou, me abraçou assim, me segurou, eu percebi que ele tava segurando forte demais. Aí foi quando veio um tio meu e rapou minha cabeça toda. O objetivo, eu que sou o caso de que prestei particular, privada e pública, às vezes você pensa assim, pô, que a privada, né, é tipo a série B, ou então é tipo, conseguiu porque você tinha condição. Óbvio que é, conseguiu porque tinha condição, ou porque algo facilitaria, seja... Também tem o ProUni na privada, tem o FIES. Era ProUni que chamava? Era ProUni. Tinha, né? Tinha, né? ProUni, o FIES, tinham cotas e tudo mais. Só que eu lembro certinho que o caso do meu irmão mais velho que era federal, o meu irmão do meio que era pública. Eu que fiz o cursinho, quando eu passei na Unidep, a felicidade do meu pai, pra mim, que seria a mesma que se eu tivesse passado na federal. Tanto que quando eu vi que, federal fiquei em 200 e tanto, eram 60, né? 200 e tanto, só passei pra odonto. E não ficou triste. Não. Óbvio que ele chegou na hora de dormir e falou assim, caralho, é um boleto a menos, 4 pau no mês, meu Deus do céu. Ó, pra você ter ideia. Tanto é que de 7 noites na semana, ele dormia 3 fora de casa. Quando eu passei na Unidep, meu pai, assim, não tinha condição de pagar de maneira alguma. Ele falou assim, filho, vamos fazer tua matrícula. Foi a primeira. Só pra garantir, aquela garantida, né? Eu falei, mas pai, existia o FIES já, existia. Existia. Mas você tinha que custear o primeiro ano. Os primeiros, no mínimo 6 meses. Quando eu me formei, eu passei na Uniderp. Do 3º ano. Só que, lembra daquela prepotência vazia que eu te falei? Não, eu posso... Se eu fizer um ano de cursinho, eu passo na federal. E aí eu entrei nessa, não passei mais em nada por 4 anos, longos anos. E aí, nessa vez o pai falou assim, ó... O pai passou esse tempo todo guardando um dinheirinho. Cara, isso arrebentava com o meu coração. Vendendo leite, viado.
Tá maluco? Aí pegou, vai lá, faz tua matrícula. Moço do céu, foi igual, parecia que eu... Sabe quando você vai correndo assim? Parece que você vai bater asa e vai decolar? E eu fui lá e fiz a matrícula e paguei e tal. Ele falou, mas se Deus quiser, você vai passar em outras e esse dinheiro vai ser de presente pra você. Moço do céu, aí que... E eu lembro como se fosse hoje, no contrato dizia, desistência e estorno de 80%. Né? E os caras devolveram 100% do valor pago. Nossa, mas foi assim a felicidade do recém-aprovado. Mas é isso, a privada, a particular, cara, acho que quem tá lá não tem que se sentir nem um pouco abaixo, nem mal. De maneira alguma. Até porque em estruturas estão, infelizmente, muito à frente das públicas. Por questões de dinheiro, financiamentos políticos e tudo. Mas E quem faz tem que dar valor a quem tá custeando aquilo. E a faculdade é o aluno. Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão ver nesses episódios aqui pessoas que saíram de lugares inusitados, que ninguém dá credibilidade e chegaram ao topo da formação acadêmica. No que a gente tem no Brasil talvez de mais moderno, de mais avançado, foram de um extremo ao outro. Por quê? Título de especialista superior, 3 concursos nas costas, chefe de equipe, chefe de programa, residência, tem de tudo. Quem faz a faculdade é o aluno. A universidade ajuda, a estrutura e tudo mais. Mas, amigo, a fé sem obras é morta. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que não adianta você só crer que você vai bem, não. Porque se você não sentar lá, teus horários de manhã, tarde, à noite, estudar, não vai. A maior cagada que você pode fazer na sua vida é usar a fé pra ter recompensa, né? Exatamente. Eu sou bom, por isso Deus vai me dar. Exatamente. Não, é o contrário do que... Em pleno 2023, o mundo tá acabando. Você acha que não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Saiu da residência, foi pra onde? Certeza a gente vai ter que entrar nesse assunto, né, cara? A gente precisa falar disso. No terceiro ano, junto com um monte de aluno, né? A gente entrou com um mandado contra o exército. Contra o exército, não sei se é a frase, né? Mas falando assim, não quero servir, né? Mandado judicial, né? Chama advogado lá, o grupo, sei lá, devia ter uns 30 processos ali. E tudo passou, beleza, não vai precisar servir. Aí fiquei faceiro, né? Eu nunca quis servir exército mesmo. Eu tinha tido a experiência do meu irmão mais velho no exército, que também não gostou muito, por causa de alguns intempéries lá naquele ano que ele serviu. Foi preso esse caralho lá, né? Não lembro porque, acho que... Porque ele tinha passado horário, não queria atender a família de algum militar que era alta patente, enfim. Aí eu falei, não, exército é ruim. Se ele não curtiu o exército é ruim. O meu espelho, né? Ele não curtiu, não quero exército não. Então já tava com isso na cabeça. Aí processou, comecei a residência. Acho que com 4 meses de residência, tinha 3 fardados lá de fora de Santa Casa. 3 caras fardados, parando o meu colega de residência, Thiago Vilela, o Gago. Bora. Ele, Gago, ele... Bora pra onde, moço? Tem que prescrever 15 pacientes e entrar na cirurgia agora. Bora. Caiu o mandado de todo mundo. Vai todo mundo servir. Caiu o mandado de todo mundo. Cara, os caras foram buscar vocês no hospital. Foi. O Thiago, ele ficou 3 dias lá no preparatório. Marchando e os caralho, cara. Eu acho que como eu tava abaixo na lista assim, o Thiago era mais velho já, né? Eu fiquei lá embaixo assim, eu consegui falar assim, faz o seguinte, deixa eu ir depois. Pra mim ninguém me buscou, mas eu avisei que eu ia depois. Mas então deixa eu ir depois pelo menos. O Thiago ficou 3 dias lá, cara. Cara, a minha relação foi muito diferente. Marchando. Falando assim, meu Deus do céu, acabei de entrar na residência. E entrei pro exército. Aí ele perdeu a vaga. Não, mas não trancava? Não desse jeito. Tinha começado há 4 meses já. O meu plano sempre foi, eu vou fazer a faculdade, vou passar para a residência de cara, vou terminar o 6º ano, passo para a residência, tranco e vou pro exército. Mas não era qualquer exército. Eu tinha que ir pro 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Carlos Camisão, em Aquidauana. É que você devia pra terra, né? Que nem você falou. Eu devia pra terra, cara. Assim, era um batalhão febiano, o que quer dizer Força Expedicionária Brasileira, participou da guerra do Paraguai, tem um museu maravilhoso lá. E eu brincava naquele lugar. Mas é essa a diferença, você viveu o exército. Quando eu servi, eu era só uma peça. Minha mãe fundou um projeto social dentro do exército que eu fiz parte, lá desse batalhão. Então, aquilo ali pra mim era assim, talvez eu quisesse mais ir pro exército, mas naquele batalhão, do que pra residência. Não, tá explicado, irmão. Demorou 2 anos pra eu conseguir... Eu entendo você ter gostado. Me transferir de Florianópolis, eu saí de uma região militar pra conseguir transferir pra outra. Demorou 2 anos esse processo. Ah, sim. Porque é outra região isso mesmo. Transferi a FISEM, né? Tua ficha de inscrição militar, uma coisa assim. Cara,
E ninguém sabia fazer isso direito. Até que eu encontrei um coronel aposentado que me deu o caminho das pedras e deu certo. Então, eu acho que ninguém serviu o exército em Aquidauana tão feliz e tão satisfeito quanto eu. Mas eu tava feito assim, ó, pinto no lixo, feliz de estar. É por isso a diferença nossa. Talvez se eu tivesse ido pra outro batalhão não teria sido a mesma coisa. Eu era só uma peça, não queria estar lá. Eu era o cirurgião mais moderno. Cirurgião da sexta tarde, porque a sexta tarde no exército não funciona. Qualquer nação quiser atacar o país. Você para de falar isso. Sexta-feira à tarde, pode vir. Que tá quentinho. É pacífico, é pacífico. À noite, sábado, pode ser que piore. Mas entra sexta tarde. Vai entrar fácil. Quê? Não tinha ninguém na sexta tarde no H1000, moço. Só tinha eu. Preciso de uma tomografia. Ah, precisa mesmo, ô tenente? PPS, sabe o que é Ô, PPS? tenente, tem que ligar pra Major Fulana. Falei, pô, mas É problema pra segunda isso daí. Mas porra, PPS. é um abdômen agudo. É um abdômen agudo, moço. Mas vai falar isso pro cabo velho que tá sentado lá atrás da... Ainda depois de 6 meses me botaram no CTI toda sexta tarde. Aí... Entendi. Entendi. Eu falei ainda, né? Falei pro... Você tem teus motivos. Coronel, falei, toda sexta tarde, coronel? Isso, Rezende. Coronel, eu vou matar a gente. Falei desse jeito pra ele. Eu vou matar a gente, coronel. Ali não é lugar pra mim, não. Eu sou uma amostra Não, mas você vai ter que ir. Eu vou matar a gente, coronel. Não, você vai... Faz o seguinte, já sei. Você vai ficar uma semana lá antes aprendendo. Falei, nossa, piorei minha situação. Boa! Já não queria ir, vou ficar uma semana agora Ganhou. aprendendo lá. Fiquei uma semana lá. Não matei ninguém morreu em plantão de sexta tarde meu. Que bom. Mas não sei se contribuí também, né? Às vezes eu só segurei 6 horas do doente. Me diga uma coisa, e hoje, cara? Quais são teus focos de atuação? Pô, a gente já sabe que você nasceu, foi criado em Campo Grande, nasceu em Cuiabá, foi criado em Campo Grande, faculdade aqui, residência aqui, foi um residente brilhante, todos os professores perceberam isso. Hoje, quais são tuas áreas de atuação? Hoje, graças a muito trabalho e a cabeça dura, né? Você tem que ter cabeça dura. Hoje eu fiquei só na cirurgia plástica. Só. Eu terminei plástica em 28 de fevereiro de 2019. Então, 2020, 2021, 2022, eu tô entrando no 4º ano de formado. Cronologicamente, não é tão fácil você largar tudo no 4º ano. Mas aí que tá o seguinte, quando você opta por isso, né? 5º dia útil não cai R$1. Se você não tá ali trabalhandinho... Se você tava em outro lugar com salário fixo, CLT, Você contrato... trabalhou muito tempo no SAMU, né, cara? 8 anos no SAMU. Você foi uma prata da casa que deu certo, Botei né? você lá dentro. É culpa tua. Não, Será que a gente conta daquele plantão ou não? Não. Vai dar problema. Larga a mão. Aí que eu consegui largar e ficar só na plástica agora. Mas ainda sinto falta. Vou te falar uma coisa. Assim, a plástica estética. Eu não sei se é por ter vivido muito no SAMU, a cirurgia geral na Santa, né? Ou a própria plástica na Santa. Mas você tem horas assim que você pega e pensa, eu ainda sou médico? Você pensa. Eu acho que é, cara. Aquilo ali é uma... Você é. Aquilo é uma ciência absurdamente... Mas na hora que você tá complexa. só assim, numa rotina que é atender o paciente, né? Entender o paciente, analisar o paciente, explicar o paciente, a solução é ou corta o que tá sobrando. O Marco Bosma, sócio, fala isso, né? Cirurgia plástica são 3 coisas. Ou deixa reto o que tá torto, ou corta o que tá sobrando, ou preenche o que tá vazio. Eu falo, genial, Marco, genial. É genial aí, isso. na hora que você vê que você pouco foge dessas 3 coisas, você fala, mas eu sou médico mesmo, cara? Eu acho que eu sou médico. Aí tem hora que você tem que, de repente, passar por algumas situações que te põem de volta. Te traz de volta. Que precisa ter decisões médicas, não são matemáticas de quanto é que vai caber de prótese ali. Aí você lembra que você é médico e eu luto pra não perder isso, porque é normal, quando você fica só no caminho da estética. Mas assim, ó, isso é uma coisa que você não percebe porque você tá inserido. Mas hoje você fez um comentário aqui de uma coisa que eu nunca tinha pensado. O quê? Vou operar um paciente e tal, ele fez o jejum lá de 8 horas, legal. Pô, mas ele usa um regulador de humor, de apetite. Ele tá tomando aí uma Victose da vida, um Ozempic. Poxa, esse cara vai ter uma motilidade gástrica reduzida. Então ele tem uma chance maior de... Sim. Entendeu? Mas isso é medicina... Cara, isso aí é fino. Isso é verdade, você tá certo. Você tive que ir atrás. Entendeu? Mas por isso, porque você tá inserido. Agora, esse tipo de comentário mostra que o cara continua inserido na medicina fina. Faz sentido. Entende? Independente de qual é a sua atuação. Pô, o cara que leva em consideração qual é a medicação que ela usa para poder perder peso, e isso pode trazer uma repercussão drástica.
Isso é Faz medicina, sentido. cara. Isso é medicina. É ver o paciente como um todo, né? E é assim, óbvio, né? Você vê a mudança de humor numa mulher que a mudança corporal causa. Lógico que a gente sempre tá naquele viés de assim, o corpo não é tudo. É óbvio que o corpo não é tudo. Você vai passar por situações na sua vida que o que você só quer ter é saúde. Você vai passar por situações na sua vida que você não tá nem aí. Se a barriga tá sobrando hoje, se o peito tá murcho. Vai ser preciso, às vezes, conviver com isso o resto da vida, nunca se sabe. Só que a pessoa que tem condições, a pessoa que tem necessidade, condições e vontade de mudar isso, e quando você muda, a mudança de humor que você vê nela, isso aí sim traz bastante felicidade. Não sei se encararia como uma doença. Porque se a pessoa tá deprimida a ponto... Mas é um distúrbio de imagem, né, cara? Então, se ela tá deprimida a esse ponto, aí beleza, é um distúrbio de imagem. Agora, se ela só tá incomodada, mesmo assim muda o humor, não encaixa como doença, mas você fica satisfeito, você fica feliz. Eu adoro Story, cara. É um bom resultado, né? Eu sigo... Todas as pacientes minhas que eu tenho oportunidade, eu sigo. Aí, porque assim, a paciente feliz, ela posta no Story, não quero que me marque, tem paciente que me marca, eu não reposto. Tanto por código de ética médica, como também não reposto. Tá aí, cara, eu tenho que parabenizar você, tua equipe aí, a galera, porque a gente tá tendo uma avalanche de exposição de paciente. Total. Amigo, é assustador você abrir um story, abrir um feed e ver que o colega só cortou do queixo pra cima e a paciente tá completamente nua do queixo pra baixo. Ó, que me desculpem os colegas aí que fazem isso, mas eu não vejo nem um pingo de ética em fazer isso. Não, e você tá certo. Porque o paciente ele não é só um rosto. Por mais que é o rosto que identifique meu amigo, você tá expondo o corpo hoje humano. você tá 100% certo. Hoje, além de não ter um pingo de ética, hoje é totalmente contra o código de ética médica. Não existe no código de ética médica liberação pra isso. Primeiro ano de medicina, Universidade do Sul do Mato do Sul de Santa Catarina, Dr. Heitor Germano Livramento Dicker. Ele fazia a oração ao cadáver. Você tinha que ler a oração do cadáver. Ao deitar a tua fria lâmina sobre o cadáver desconhecido, lembra que esse foi amado e amou. Ele te obrigava a fazer isso todas as vezes. Ele não deixava a gente expor o cadáver. O que você vai dissecar? Vou dissecar pescoço? Então você vai puxar aqui a lona até a altura do tórax do paciente. Você não vai expor o cadáver. Você não vai expor o teu paciente. Se ele não deixava a gente expor um cadáver que estava ali para estudo, né? Que, como diz a oração do cadáver, né? Que quis Deus que ali estivesse. Você acha que expor um paciente? Eu sou... não, hoje eu amigo. sou 101% contra. Não dá. Eu sou fortemente Por mais que contra. o paciente fale assim, pode, faz. Eu quero mostrar o meu corpo, como ficou. Assim, traz pro teu consultório, mostra aqui, tá vendo? Esse aqui é meu resultado, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Agora você expor pra todo mundo. Eu sou totalmente contra por dois motivos. Primeiro, código de ética médica. Aí como é que você quer lutar por uma valorização de profissão? Como é que você quer que sua profissão seja reconhecida, seja valorizada se você mesmo não obedece o código de ética médica? Felipe, mas ele é ultrapassado, um mundo moderno, que nos Estados... O cara que usa argumento pra mim que nos Estados Unidos, amigo, Guarulhos, Brasília e Recife tem 3 voos que vai pra lá, muda pra lá. Você quer trabalhar no Brasil? É você que faz a regra? Não, então você vai ter que se sujeitar a ela. Mas aí, pra eu crescer a ponto de, dentro do Conselho Regional Federal de Medicina, pra eu mudar alguma coisa, já vou ter aposentado. Beleza, vamos pensar de outra maneira. É o que tá. Você quis jogar o jogo. Você não paga todo ano CFM, CRM? É assim que é. Já pagou? Então, com desconto? não, sempre espera o fim, né? Não, já paguei. Já perdi o desconto? Não, março é o último desconto. Não, então eu tô em tempo. Tá, mas o desconto tão bom já foi fevereiro. Eu sigo fielmente ele. Fielmente. A ponto de que, se você for interpretar ele, nem os vídeos que eu tenho no Instagram de lances da cirurgia que eu tenho, se você for interpretar fielmente o código de ética, nem aquilo eu posso. São imagens minhas exercendo. Nem aquilo eu poderia. Então é algo, por exemplo, que eu mudei agora de videomaker. Aí tô tentando mudar um pouco o conteúdo, brand que fala, né? É um tipo de conteúdo que eu já quero evitar, que eu já tô pensando em não ter mais. Por mais que é massa pra cacete. Produções assim, o cara que me filmava, gosto muito dele. Produção massa mesmo, dá uns take massa, luz, porque tem 2 focos que quem entende, o videomaker, o fotógrafo que entende aquilo, o cara brinca com a luz, cara. Fica maravilhoso. Eu, como na papel de cirurgia, confesso que não atrapalha em nada a mim. Porque realmente as experiências que eu tive, o cara, eu nem percebi que o cara tava lá, quando ele me filmava tudo. Não atrapalha a cirurgia,
Não traz prejuízo ao paciente. Não traz prejuízo. Concordo. Mas, se eu tô aqui falando que eu respeito o código de ética, eu teria que respeitar até isso. Porque eu odeio hipocrisia. Mas eu vou te dizer uma coisa. As pessoas não estão só... Eles não querem burlar. Eles querem escancarar, sabe? Tá feio. Porque E vai antigamente, piorar. assim, ainda ficava assim, ó, ele sugeria que aquilo ali é uma mama reconstruída. Ele sugeria. Hoje não. Hoje, esses dias eu vi um colega que ele não teve o trabalho de esconder os mamilos do paciente. Ele colocou tudo. Tá feio e vai piorar. Vou te dizer isso, vai piorar. Porque tem um movimento aí- crescendo dentro, querendo mudar a parte de publicidade médica. E às vezes os caras viram que, como não tem como mudar estando fora do conselho, vamos arrombar a porta. Arruma Entendeu? a porta. Eu acho que vai ficar muito do paciente Aí que entra a olhar. segunda coisa, que mesmo que o código de ética libere, hoje eu não vejo muito sentido em exposição pelo meu jeito de trabalho. Porque eu vejo assim, poxa, ficou lindo demais esse peito aqui que eu operei, o colo marcadinho, ficou lindo, ficou massa. Esse aqui, nossa, isso aqui se eu publicar, vai encher meu consultório. E enche mesmo, enche. Só que eu vou postar esse colo, esse peito aqui, aí, pô, fica parecendo self-service, entendeu? Ah, eu vi os peitos do fulano, os peitos do ciclano, os peitos da beltrana, gostei dos dele e vou nele. Eu quero que a pessoa venha no consultório porque gostou do conteúdo ou da indicação, não da foto. Eu vou mostrar 1000 fotos pra ela na consulta do que ficou bom, do que ficou ótimo, do que ficou normal, do que ficou ruim. E tudo meu, mas na consulta. Que é o lugar que eu posso mostrar, é o lugar que eu respeito aquela pessoa que foi fotografada, que foi filmada. Todas as fotos minhas eu corto o rosto, tudo porque a gente acha que tem acesso aos dados, mas nunca se sabe como é que é vazamento dessas coisas, então eu tento preservar ao máximo. Aí na consulta eu mostro. Agora expor na rede social não dá, né? Eu não concordo. Não, já teve uma época, né, que eu pensava assim. Aí eu me sabotava. Igual você falou que sabotava na fé lá, que Deus vai me recompensar. Que no início da carreira, a carreira do plástico, existem exemplos de meteoros que realmente despontam muito cedo, que são caras diferenciados. E o normal é demorar mesmo. 5, 7, 10 anos pra você deslanchar. Acho que eu tô no início ainda de melhorar bastante. No início, lá no iníciozinho, 1 ano e meio, 2, ficava pensando, acho que eu não tô indo bem porque eu não posto. Aí você tem 2 alternativas, né? 3, na verdade. Ou você começa a postar, ou você perde energia denunciando os colegas, ou você continua trabalhando e espera acontecer. Teve uma época que eu ficava pensando, acho que eu vou denunciar isso aqui. Vou denunciar, tem que escrever tem que tirar print e mandar e-mail pro DEPRO da sociedade, pro CRM, não sei o que. Falar, não vou gastar energia com isso não, vou continuar fazendo o meu certinho. Toca o teu. Espera. Você não vai crescer pisando no dos outros. Isso é importante. Exatamente. Né? O que a gente está fazendo aqui é expor a nossa opinião sobre aquilo que nos agride. Na minha formação como médico, eu adquiri valores que eu tento levar. Não posso garantir para você que no futuro eu não vá falar assim, poxa, mas realmente, hoje o meu pensamento é esse. A gente tem que aprender a expor menos o paciente. O máximo que você puder. Né? Na minha formação, eu sou cirurgião geral. Por que você fez cirurgia geral? Cara, eu fiz cirurgia geral porque eu queria ser médico de interior. Arranca tudo, resolve tudo. Eu queria trazer resolutividade pro interior. Então, assim, esse negócio, vai um apendicite, tem que ir pra Campo Grande. Não, apendicite. Tá supurado? Não tá, né? Não, o filho do leiteiro tá aqui de plantão hoje. Exatamente. Relaxa que eu cheguei. Relaxa que... Essa era a sensação que eu queria passar. Era essa. Então, eu vim fazer cirurgia geral na Santa Casa, porque eu sabia que era um lugar que eu não sairia de lá muito acadêmico, com artigos publicados, com coisas assim, mas eu sairia bom de mão, de trauma, sabe? Eu sairia com segurança para resolver. Uhum. Então, por isso eu vim fazer... Fez no lugar certo. Vim fazer aqui. E aí eu tive a oportunidade de estar saindo do exército para fazer residência, apareceu o concurso do Corpo de Bombeiros, né, que era uma ideação minha voltar para a Força Militar, qualquer que fosse ela. E aí eu consegui ingressar na corporação e me tornar bombeiro militar. Então se não fosse bombeiro, você ia estar lá. Eu estaria provavelmente em alguma instituição militar. Eu estaria. Mas assim, cara, não existe nada mais recompensador, mais do que você poder ganhar o teu pão servindo de forma honesta, digna, você poder atuar no momento mais crítico da vida de outra pessoa. Por mais que na função que a gente exerce, que é a função de
de viatura avançada, que é rua, que é ocorrência, raramente o paciente vai lembrar de você. Porque quando vai avançada, a situação já é muito mais grave, o paciente vai estar sedado, vai estar entubado, vai estar muito grave. Inconsciente. Mas, cara, a sensação de dever cumprido ao retornar para a base é indescritível. Mas pra cacete. Quando volta a PCR, então... É indescritível trauma, isso. Nossa senhora. É isso que fez eu ficar tanto tempo no SAMU, que eu só saí mesmo porque demora ter que tomar decisão na vida, né? Sim. Mas é isso que eu mais gostava na PH, cara. Mas o bombeiro, eu vou te falar... Vocês são os filhos da puta. Porque o que a gente tinha de mais legal, que todo mundo do SAMU queria, que era um trauma, um acidente, capotamento, um prédio pegando fogo, um terremoto, um tufão, ou um carro no córrego, a gente perdeu tudo. Porque criaram a Ursa. Então é vocês primeiro, entendeu? Cheguem vocês a ligar. Óbvio que pra gente do SAMU fazer tudo isso precisa 100% do apoio do bombeiro, porque é vocês que entendem via de acesso. Mas o top dos top, a pica tá com vocês. O SAMU, ele usa um cinto de engate rápido para rapel? Claro que não. Então a gente usa. Cara, o seu olho brilha quando você fala. Não, você não tá entendendo o que é ser bombeiro, cara. É uma paixão, assim, de você poder ir pra uma ocorrência, você ser bem aceito pela população. Entende? Porra, polícia, bombeiro, professor. E vou te falar. E médico, né? O dia, aqui é compromisso meu, o dia que a sirene do bombeiro tocar pra gente sair pra uma ocorrência e eu for caminhando pra viatura, eu deixo de ser bombeiro. Compromisso meu. O dia que a sirene do bombeiro tocar pra uma ocorrência e eu for caminhando pra viatura, eu deixo de ser bombeiro. Porque ali a gente teve contato com bombeiros mais antigos. Nunes Noia, César Segato, Carlos Sérgio, Helmut, Damião Brasileiro. Esses caras são lendas na nossa cidade, de que os caras estão lá há 25 anos como bombeiro. Já atenderam desde o Fuxico, sabe? Desde o gato na árvore. Exatamente. Alguém falou que um gato subiu na árvore. E ele vai lá, procura, vai... E o bicho não vem. Até o TCE grave, com tudo, o cara atendeu tudo. E o cara tá lá há 25 anos correndo pra viatura. O cara tá lá, encosta, eu vou ler sentado na viatura. Porque alguém pode chamar. E o último suspiro, né? Nossa, é sempre da vítima. Você tem quantos médicos lá? 12. Os 12 pensam assim? Cara, eu acho que porque os 12... a minha dúvida é justamente do médico, entendeu? Não precisa pensar assim, é contagiante. Sabe por quê? Entendi. Porque a hora que brada a ocorrência, você começa você tem um tempo na tua cabeça que você escuta a viatura ligar. Você fala, tá todo mundo lá dentro já. Não calcei o coturno. Começa a ficar de coturno. Dorme de coturno, porque eu tenho certeza que o Nunes Noia vai estar na viatura antes de qualquer um. Tem um enfermeiro de vocês que ele fica dentro da viatura o plantão inteiro, não tem? É o condutor nosso. É o condutor? O Nunes Noia. Manuel Nunes Noia. Essa fera aí. 100% do plantão ali dentro da viatura. Cara, ele é há 20 e tantos anos já, 28 anos bombeiro. Entende? Já passou por tudo, já fez parto pélvico, tosse, já fez tudo que ele poderia ter ali. E o cara tá lá. O cara tá lá, amigo. E assim, se você não correr pra viatura, ele vai embora sem você. Ele vai embora. Porque ele fala, a última suspira da vítima. Mas você vê que é o meio, né? Porque eu tava na vida profissional também. Eu nem me lembro de alguém ter me falado que ia ter concurso para médico do bombeiro, que tinha um edital. É por isso que o pensamento do médico que tá lá, ele não... mas todo médico pensa assim. Não interessa isso. É o meio. É o meio. É o orgulho de ser e o motivo de estar. Entendeu? Eu tenho orgulho de ser isso aqui. E por que eu tô aqui? Para esse fim. Então aquilo te motiva. Hoje a Maitê saiu num resgate aéreo. Eu vi uma foto. Cara, que horas ela saiu, onde voltou, qual é a situação da vítima? Isso não interessa. Eu sei que ela foi, deixou a família em casa, voou, não sei para onde, foi lá, pegou, deu o melhor dela, trouxe de volta e você sabe que fez com brilho no olho. E ela vai chegar e falar assim, cara, fui. Não é assim que ela vai falar. Ela foi amigo, foi massa. Então, foi assim. Então, assim, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul hoje tem a vantagem de ter uma viatura avançada com 12 médicos. A gente teve a oportunidade de criar o serviço, então moldar ele do jeito que a gente sempre quis. Tem muito que melhorar, sem dúvida. Tem avião aí? Já tem avião. Avião não, vem helicóptero. É a nossa grande briga, mas tá bem pertinho. Tá bem pertinho, porque nós temos o serviço, nós temos a expertise, a gente precisa da aeronave. É preciso da aeronave. O dia que as pessoas entenderem que tem muita gente morrendo em rodovia porque a gente não chega a tempo,
Nosso medo é não chegar a tempo. Tem gente que morre porque a gente não chega a tempo, porque o socorro não chegou lá, ela se afogou no próprio sangue. Esse helicóptero, pensando só em rodovia, que teria ganho a nível municipal de cidade? Não, a gente ainda tem uma ganho. boa mobilidade urbana. Tem, né? Isso não tem, mas assim... Pensei na mesma coisa. Agora pensa no acidente que aconteceu recente lá em... Esquece. Terenos. Esquece. Quando as equipes chegaram ali com 25, 30 minutos depois do acidente, as pessoas falaram, eles encontraram eles vivos ainda. Eles estavam conversando. Faz 5 minutos que eles pararam de falar. Uhum. Pô, se a gente tivesse uma aeronave, cara, que chega ali em 5 minutos... E o que Meu esbarra? Deus, Jurisdição, política, não, dinheiro? a Dinheiro política, é a política em ver a importância disso e ir lá e fazer. E esbarra nisso. Infelizmente esbarra nisso. A gente tem o Corpo de Bombeiros, tem a PM, tem a PRF, tem a Polícia Ambiental, tem as operações de fronteira que demandam e... Vocês vai ter que apelar para o emocional. Vai ter que fazer igual um dos plásticos lá da Santa Casa fez, o Dr. Kleber. 26 anos no serviço, esse ano ele pediu para sair, né? Cansado. Grande cirurgião. E aí eu atualmente estou de chefe da cirurgia plástica lá. Aí eu lembro de uma das reuniões recentes, ele falou assim, nosso centro de tratamento de queimados, se o nossa filha se queimar, você não vai querer que seja tratado como está sendo aqui. Aí eu tô desde esse dia dessa reunião, muito obrigado, viu, Dr. Kleber? Pensando nisso. Aí eu botei que um dos objetivos que eu tenho esse ano é custe o que custar, nem que custe a minha cadeira, nem que eu só ver que eu não vou resolver, então eu não quero ter esse sangue na minha mão. É mudar o centro de queimados lá, pra melhor. Tem que mudar, cara. Pra melhor, porque se você for... É que nem o caso do helicóptero, você vai depender de alguém que não tá no meio... Ele nunca vai entender. A pessoa não vai entender e ela nem tá tão culpada por isso. Ela tem que ter tempo, então, de se inserir e entender. Só quem foi resgatado sabe a importância do tempo. Exatamente isso que eu ia falar. Só quem foi resgatado. Às vezes, na hora que infelizmente chegar em alguém que, de repente, tem a caneta pra isso, vai entender a necessidade. Espero que... Aí eu não quero esperar internar uma parente minha pra descobrir pra eu querer melhorar aquele serviço. E além do bombeiro, hoje eu tô no Hospital Adventista do Pênfigo. Tá de chefe do centro cirúrgico? Sou coordenador de centro cirúrgico. Tá sendo um aprendizado muito grande, cara. Você é um homem de muita fé. Me envolvi com uma matéria que eu não conhecia, que é qualidade. Então, fiz aula particular de qualidade. Entende? A equipe o escritório de qualidade ali do hospital é sensacional. Sabe? Poxa, as meninas ali, a Virgínia, a Você Sara... sabe qual é a minha crítica com o seu hospital, né? Sei. Existem várias críticas. Não, eu tenho uma só. Você sabe qual é? Qual que é? Você sabe. Qual delas? Cara, não tem café. Mas nem vai ter, porque isso é princípio. Eu sei que não vai ter. Entendeu? Então isso é... Então, assim... Não, mas esse café você toma em casa. Você não vai pro hospital, você vai pro hospital pra trabalhar. Café você toma em casa. Café primeiro. Mas eu vou te levar pra operar lá. Já te levei, você vai gostar. Então, assim... E faço a parte de cirurgia geral, né? Tenho consultório lá, então... Acabo me realizando essa parte cirúrgica lá. Mas tem sido assim Você tem 3 anos de formado de cirurgia? Eu tenho 3 anos de formado. Você já é seguro? Cara... Porque a cirurgia geral é muito mais complexa que a cirurgia plástica. Quando a segurança vem, o tombo vem junto. Com certeza. Quando a segurança vem, o tombo vem junto. Isso com certeza. Então, assim, só não tem intercorrência, só não tem quem não opera. Se você mentiroso. não operar, é um mentiroso. Cheguei esses dias, eu tava com uma complicação numa cirurgia, eu cheguei pro Marcelo Bruni, que é um dos plásticos que opera pra cacete aqui em quantidade, colega nosso lá, gente boa pra caramba. Eu cheguei e falei assim, ô Bruno, te mostrar uma casa pra você, não sei se você já teve. Eu antes de mostrar a foto, ele virou e falou assim, já tive de tudo. Então, cara, quem opera eu falei, verdade, tem. esqueci. Então, isso aqui. Quem opera tem, não tem Não faz jeito. isso, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falei, beleza. Então, eu já tive momentos de eu me sentir muito seguro e eu tive problemas. Graças a Deus o paciente saiu bem, ninguém morreu, tá tudo certo, entende? Mas assim, você sempre tem que estar... como é que eu posso dizer? Você sempre tem que estar atento. Atento, acho que é atenção. O dia que... É atenção. O dia que você se perceber desatento ou seguro demais é o dia que as coisas podem acontecer. Porque o ato de operar a técnica, ela torna-se cada vez melhor. Sim. O movimento, a rotina, cada vez melhor. A destreza... É a mesma coisa que pilotar avião. É. Imagino eu, piloto com... ele tem 6.000 horas nesse tipo de aeronave. Ele sabe pilotar aquilo de olho fechado. Só que a questão é a atenção. O dia que ele não fizer o checklist, tem um acidente. Porque atenção. ele foi seguro demais. Gabriel, quanto tempo aí já? 1h40. Eu acho que a gente já falou demais aqui. Cara, a gente... Assim, ó, vou te falar. E de onde você teve essa ideia desse podcast? Porque essa ideia não é minha. Pra quem não sabe, eu sou convidado.
Não é cofundador. Eu também não botei dinheiro. O que eu sou então? Se eu não sou investidor anjo, se eu não sou cofundador? Cara, o Escolapiano ele surgiu do interesse pelas experiências de grandes pessoas. Entende? Quando que eu vou conseguir pegar... Eu não tinha condição de sentar com um grande cirurgião da cidade, um cara que eu admiro muito, sentar e bater papo com ele. Pra ele me contar o que ele fazia quando era criança, como é que ele chegou ali. Entendeu? Eu nunca tive intimidade com determinadas pessoas de classes sociais aqui da cidade, que eu não pertenço, que eu não fui criado junto, para chamar de tio e falar assim, poxa, quando ele era criança ele fez isso, quando adolescente, quando ele cresceu, para você saber de onde são os resultados dele. Uhum. Então o Escolapiano surgiu dessa curiosidade, o que os grandes fazem para serem grandes? O que fizeram? Eu comprei a ideia na hora. Não, e assim, eu precisava ter alguém como você. Eu precisava do Felipe Rezende aqui, por quê? Porque eu não conheço ninguém tão carismático quanto você. Entendeu? Porra louca. Raciocínio rápido. Tem hora que até demais. Né? Piadista ali, com tudo pronto. Todo o clima fica leve a hora que você tá aqui comentando. Entendeu? Então, por mais que a pergunta é pesada, por mais que o assunto é polêmico, por mais que a resposta vá marejar os olhos de muita gente, a hora que você abre a boca, amigo, o negócio... Você tá ligado que eu seguro uns 50% do que eu penso, né? O filtro. Teve um episódio esses dias que eu acho que eu até puxei assim, ia falar... Você fala assim, eu vou poupar vocês da piada que eu vou fazer agora. Esse não. Ixi, eu seguro pra caramba. Então o Escolapiano surgiu disso, ó. O cara que tá assistindo a gente agora e fala, poxa, eu quero muito ser médico, eu não tenho condições, ou eu tenho condições. Amigo, aqui você vai encontrar exemplos de tudo. Ou até mesmo o cara que tá pensando, será que eu quero ser médico? Será que eu nasci pra ser médico? Existe isso? Existe predestinação pra ser médico? Não existe nada. Entende? Então, isso é pra mostrar pra você que tá em casa, pra você que tá aí em qualquer lugar que esteja assistindo os episódios, e esse episódio, que é um episódio mais de apresentação de quem tá aqui falando, pessoas que estão há bastante tempo estudando, com histórias de vida totalmente diferentes, mas que se encontraram dentro da profissão. Duas pessoas ávidas e loucas pra aprender. Louca. Rapaz. Eu tenho 34 anos, moço. Nossa senhora. Todo dia aqui... Eu penso em viver até os 77, 78. Alguém ensina alguma coisa. Todo dia que alguém senta aqui, ele vem pra te ensinar. Exatamente. E aqui você vai ter todo tipo de exemplo. Você vai ter pessoas que fizeram medicina fora do país. Você vai ter pessoas que não tinham condição nenhuma, que foram discriminadas desde criança, como pessoas que não conseguiriam fazer, pessoas bem-sucedidas e abastadas desde criança, e com humildade conseguiram chegar aonde queriam. Pessoas famosas, pessoas desconhecidas. Todo tipo de gente. A gente vai trazer porque sabe que tem para agregar. Sabe que tem coisa ali por trás que, por mais que ele não tenha nem Instagram, ou tenha 15 seguidores no Instagram, tem algo para levar pra gente. Sempre tem, sempre tem. E assim, a gente vai trazer gente aqui que pela sociedade pode ser até deixado de escanteio. Mas quando você vai ver o dia a dia dessa pessoa, ele é um médico que tem um impacto assim na população dele absurdo. Igual o seu Laor. meu pai não participaria. Não, mas eu quero pessoas igual a ele, entendeu? Pra que quando os filhos falem dele, falem desse jeito assim, entendeu? Pô, meu pai não, mas ó, sorrisão, pô, meu pai... Esse foi o Escolapiando, episódio de apresentação dos seus hosts aqui, Dermival Caldeira e Felipe Rezende. Acho importante usar esse momento aqui pra eu já pedir antecipadamente desculpa por alguma coisa que eu sei que eu vou errar lá na frente. Então fica aqui registrado nesse episódio. Foi mal, nem foi minha intenção. Curta, compartilhe, chame os amigos. Se inscreva no canal. Isso daqui é feito pra você. Sempre aqui com a equipe técnica, Gabriel Carlos e a Evelyn. Ficou como? Evelyn Carlos agora? E Evelyn Carlos é sobrenome? É sobrenome. Tá? Esse foi o Escolapiando, episódio de apresentação. Valeu! Tchau!